tratamento médico. Isso, né? Porque aí cada caso é um caso. E isso é importante para quem é TDAH? É importante. A terapia é importante? É importante. Terapia é muito importante. Você ter alguém ali para você conversar, isso é muito importante. Agora o médico, você vai ver, se você for assíduo ao médico uma vez no mês. Normalmente as consultas são feitas de 2 em 2 meses. Né? E quando? 2 meses, né? Nas situações ideal. Psicólogo você vê 1 hora, 50 minutos ali uma vez por semana. Você vai dormir com TDAH, você vai acordar com TDAH. E lá na terapia, que é importante de você fazer, que é legal de você fazer, você vai ter um tempo para trabalhar alguma coisa e isso vai levar um tempo na tua vida. Você precisa entender que esses componentes, eles são importantes para você lidar com o teu TDAH, mas eles não podem ser as únicas soluções que você tem para lidar com o TDAH, porque você vai dormir com TDAH, vai acordar com TDAH, vai sonhar sendo TDAH. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje no meu maravilhoso podcast tivemos o retorno do meu amigaço de TDAH, Bruno Nunes. Como vamos, meu cara? Tudo bem? Que bom que você retornou ao meu episódio, você viu só? Eu trabalho, mas cheguei. Você não tinha outra roupa, não? Mas... Você veio com a mesma roupa do primeiro episódio, mas cara? Mas você sabe que eu tenho a história do guarda-roupa da Mônica? Eu tenho isso. Eu falo que eu não estou vestindo, inclusive, dessa vez. Até mesmo porque o pessoal da edição lá reclamou. Falou assim, Bruno, você vai nos podcasts, não é sempre a mesma roupa que você usa. Porque eu uso a mesma roupa todo dia. Assim, eu tenho várias camisetas pretas. E tenho várias camisetas pretas de gola preta. Aí o pessoal reclamou muito. Eu comecei essas de gola alta. Aí eu comprei uma de cada cor. Mas é a mesma camisa. Por quê? Porque facilita a minha vida. De manhã eu tenho que colocar a roupa pra trabalhar. Era o Steve Jobs que fazia isso, não era? O Steve Jobs fazia isso, usava jeans e a camisa preta, calça preta. Acabou. É calça preta, a calça preta tá aqui, ó. E o tênis também é preto. A gente não tem cabelo pra arrumar mesmo, então foda-se. Exatamente. É isso aí. É só isso que eu falo. Eu vou lá, eu tenho que pegar a roupa, porque senão você tem que decidir. E por que eu tô falando que ele tá com a mesma roupa? Porque esse daqui é o segundo episódio que a gente tá gravando, certo? O primeiro ficou muito legal. Era pra gente falar sobre TDAH, alguma coisa específica, né? Comorbidades do TDAH, alguma coisa, mas a gente só bateu um papo de TDAH aqui. Tínhamos de várias coisas, na verdade. Tínhamos uma plateia de TDAHs aqui, foi muito interessante. Enfim, o episódio tá maravilhoso. Então, depois que você terminar esse vídeo, você vai lá no vídeo, procura aí no card. Agora, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai pegar seu dedo, você vai sentar o dedo no like, você vai se inscrever no canal, você vai deixar um comentário, certo? Excelente. Você vai seguir todas as redes sociais do Bruno, que tá tudo aqui embaixo, tá passando na tela. Faz assim, ó. Isso aqui embaixo. Tá tudo aí embaixo aí, certo? Exatamente. E hoje Espera acabar. Espera acabar, vai seguir depois. Não vai, porque os TDAH já vão loucos. Nossa, aqui deixa eu ver o que tem lá. Aí esquece o que tava vendo. Calma, seus calabresos do segura, TDAH. Calma aí, povo. Vocês têm que ajudar nós, certo? Ajudando nós vamos falar agora sobre as soluções dos problemas do TDAH, é isso? Exatamente. Mas o TDAH não tem problema, cara? Nenhum, quase. Não, nada. TDAH não é o problema, TDAH é a solução. Nossa, pra quem que eu tô mentindo, velho? Me fala. Você acreditou nessa, não? Não. Não, né? Não, quando eu acreditei nem no início, que eu não tô... Bruno, vamos fazer aqui uma listagem dos principais comportamentos estereotipados ou não do TDAH e aí você me ajuda muito me dando a solução, porque eu tô muito fodido. Ajuda. Assim, tá? Ajuda. Vamos no primeiro, então. Qual que é o recorde de reclamações lá da sua comunidade? Olha, sempre que as pessoas chegam, inclusive lá, primeira missão que a pessoa tem, que ela vai fazer o perfil dela lá na nossa comunidade, que é uma plataforma nossa lá e tá fechada, a gente pede pra ela falar qual é o maior desafio que ela enfrenta com relação ao TDAH hoje, dia de hoje. E o que a gente percebe sempre, assim, a reclamação maior é tipo assim, minha vida tá parada, minha vida tá estagnada, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, a minha carreira profissional não anda, eu não consigo estudar direito, então eu não consigo formar, eu não consigo isso, as coisas que eu quero fazer nada sai do papel, eu tenho um monte de ideia, não consigo executar nada, minha vida simplesmente ficou paralisada e eu não aguento mais, porque a ansiedade sobe com tudo isso, né? Principalmente no caso do adulto. Os anos vão passando e aí
A pessoa fala assim, gente, o tempo tá passando, já era, eu achava que ia ser temporário, tô esperando, o negócio não vem. E aí a pessoa, no fundo, assim, a verdade é que como é uma comunidade de adultos, quando a pessoa chega lá, normalmente ela tá com a vida quase toda, não todo mundo, mas quase todo mundo tá com a vida é um caos. Imagina! Não vai andar nada mesmo. Não vai andar nada mesmo. Não tem nada. A minha não tá um caos, não. A minha tá só a solução. Então, e assim, vamos entender a coisa. O maior problema do TDAH se chama disfunção executiva. Esse é o maior problema do TDAH. É o fazer. É o executar. A gente tem, basicamente, um déficit de dopamina por conta de uma questão de ligação, na verdade, como eu já falei, não é só dopamina, mas principalmente nessa parte da frente do cérebro, que é responsável pela realização das nossas funções executivas. Então a gente tem uma disfunção executiva. A dopamina, ela é responsável pela motivação. Tá. Ou seja, o que é motivação? Todo esforço que a gente faz, todo movimento que a gente realiza, todo esforço, vamos colocar esforço, gasto de energia que eu vou colocar em algo. Eu faço esse esforço porque no final eu tenho uma recompensa. Tem um ganho. É sempre assim. Uhum. Tudo o que eu faço é porque no final existe uma recompensa associada àquilo. O que é motivação? Motivação é a força que eu sinto para realizar esse esforço e ao final receber essa recompensa. Ou seja, quanto mais motivação eu tenho, mais fácil vai ser para mim realizar esse esforço para aquela recompensa. Sim. Agora, quando eu tenho TDAH, eu tenho um déficit dopaminérgico. Ou seja, eu preciso usar um óculos para olhar para esse negócio. Por quê? A recompensa pra gente, quando ela é uma recompensa ruim, pra gente é muito ruim. É como se eu tivesse uma lente de aumento em cima do negócio. Se a recompensa é boa pra gente, ela é muito boa. Ou seja, quando eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, o que eu gosto muito? No final eu tenho uma recompensa que eu gosto muito. Uhum. Que é algo que é muito importante pra mim. Então me dá muito prazer. Então eu ganho o quê? Motivação. Hiperfoco. Ok. Aí eu me jogo. Sim. Agora, tem tirar o lixo, jogar o lixo pra fora. Qual que é a recompensa? O lixo vai sair daqui e vai lá pra fora. Recompensa. Depois eu faço. Recompensa é ruim, né? Assim. Então, assim, a gente vai precisar. O esforço que a gente tá olhando agora pra fazer, esse esforço é maior. Coloca a lente de aumento. Porque a recompensa é safada. Então, como ela é safada, então eu vou precisar de muito esforço. Porque agora eu tô vendo ela mais safada. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Porque isso daí é muito chato de fazer. Então, a gente tem rankings, né? A gente coloca rankings, tem aquela coisa ou então a balança que a gente falou no primeiro episódio, né? O que é menos chato de fazer? Uhum. Aí, até as coisas chatas, você fala, bom, eu vou fazer isso aqui então que é mais legal. Porque é menos chato. Você tem que decidir o que é menos chato. Vou fazer. A gente escolhe pelo menos chato, é verdade. Exatamente. E às vezes é algo que envolve estímulo. É muito comum você encontrar TDAH que é cabeleireiro, que é artista, porque ele utiliza a criatividade dele, de alguma forma, ele interage com as outras pessoas, ele tá... um salão de beleza, você tem barulho o tempo todo, você tem gente o tempo todo, você conversa o tempo todo, você se mexe o tempo inteiro, você fica em pé o tempo inteiro. Uma cabeleireira, por exemplo, fica em pé o dia inteiro, conversando com um monte de gente, tem estímulo todo, o tempo todo. Aí a pessoa fala assim, eu não sou preguiçosa, mas aí eu preciso estudar. E aí na hora de estudar parece que some toda a motivação, porque eu não tenho nenhum mais daquele estímulo e tenho que fazer uma atividade que é chata, passiva, né? Com certeza. Então assim, o que vai acontecer? O maior problema nosso vai ser a disfunção executiva, porque a vida da gente ela não é só feita de coisas que a gente gosta. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia que a gente não gosta de fazer, mas que se a gente não fizer, a nossa vida não vai andar. E aí o que acontece? Você vai entrando na fase adulta, você vai procrastinando essas coisas, você vai procrastinando, essas coisas vão se amontoando. Chega uma hora que você fica soterrado numa pilha de decisões não tomadas. E a tua vida simplesmente não consegue andar. Porque todas as áreas da tua vida estão prejudicadas. Acadêmica, profissional, não para todo mundo. Em geral, umas áreas mais do que outras, dependendo da pessoa. Uhum. Mas o que eu tô querendo dizer é a consequência disso, pra gente, é que a vida da gente não vai andar. É verdade. Então, essa, digamos assim, é a maior
é a maior causa de sofrimento das pessoas com TDAH. É a disfunção executiva. Eu brinco que eu falo sempre que o nome transtorno do déficit de atenção e hiperatividade foi dado pra gente por pessoas que são neurotípicas. Porque o nome fala de duas características do TDAH que incomodam mais as pessoas neurotípicas. As pessoas que não têm. As pessoas que não têm. Que foram elas que deram esse nome pra gente. Nunca tinha pensado nisso. Mas o nosso maior sofrimento, a nossa maior causa de sofrimento, o nosso maior problema não é a desatenção e a hiperatividade. Essas são características. Não necessariamente esse é o problema da vida da gente. Não é. O problema da vida da gente é disfunção executiva. É a gente conseguir fazer esse alinhamento entre o que a gente quer no final, a vida que a gente quer levar, e o nosso comportamento. Existe um descompasso entre como a gente se comporta e o que de fato a gente quer. Por conta dessa, digamos assim, miopia do nosso centro de recompensa. Puta que pariu. Por conta do déficit de dopamina. Ficou confuso o que eu falei? Não, só tô me chicoteando aqui. Esse foi o podcast. Quem te chamou aqui? O portão tava aberto, você entrou, é isso? Ah, tá bom. Perguntei de Chapão Velho, falou assim, entra aí, você tem. Não, cara, é muito verdade. É muito verdade. E o que acontece quando você não consegue alinhar essas duas coisas? Culpa e vergonha. Total. Você vai aprendendo culpa e vergonha desde pequeno. Assim, por isso que eu combato muito isso. Porque o julgamento moral, ele não só não traz solução prática, como ele coloca a pessoa num estado emocional ainda pior do que aquele no qual ela já se encontra. Se já estava ruim dela conseguir realizar o que ela precisa no estado emocional bad, no estado emocional very bad, vai ser mais difícil. Então, assim, não serve para absolutamente nada. Quem faz julgamento moral, na verdade, quer só se achar superior ao outro e fica fazendo, não, você tem isso, você tem aquilo, você tá julgando o outro para eu me sentir melhor do que você. Mas em termos de ajuda prática mesmo, não tem. Então, não tem jeito. A pessoa, ela vai precisar do como, ela precisa da solução, ela precisa da estratégia. Isso foi uma coisa que sempre me frustrou muito no começo, né? Com as consultas médicas. Porque quando eu ia no especialista, o especialista falava, você precisa fazer atividade física, você precisa ter um sono bom, você precisa... Eu não sabia o que era um sono bom, nunca tive um sono bom. Tudo isso se resolve não sendo TDAH. Tudo isso aí que você tá me falando se resolve se você não tiver esse transtorno que você nasceu com ele. Entendeu? Mais ou menos isso. É isso aí. Eu dizia, ó, é só você ir pra... É só você... Esse é só... Eu tive que desmembrar esse só, fazer a anatomia, uma anatomia não, como é que fala? Uma... Avaliação. Não, uma autópsia desse, necrópsia, desse é só. Vamos entender o que é o é só, porque o é só pra você, pra mim não é só. Entendeu? Pra mim é um problema. Então, com o pessoal da produção que tava aqui, que teve aquela história de dormir, né? Fala assim, eu falei assim, tá bom, tenho dificuldade pra dormir, pra mim é difícil, preciso tomar remédio pra dormir, vem cá, você vai pra cama com o celular na mão? Vou. Mas Aí o que acontece? Ir pra cama com o celular na mão, eu tô levando todos os estímulos que mantêm o meu cérebro piscando ligado. Tem áudio, tem vídeo, tem som, tem emoção, tem tudo enquanto eu quero dormir. Aí eu acho que é difícil dormir. É difícil dormir. Aí o que acontece? A pessoa, ela vai dormir vencida pelo cansaço. Ela não vai dormir, porque ela fala assim, depois que eu preciso do celular, porque é só assim que eu pego no sono. Eu falei, e você pega no sono depois de quanto tempo vendo o celular na tua cama? Depois de umas 3 horas eu pego. Depois que o celular bate na minha cara, ele cai da minha mão e né? Ou seja, você mata o teu cérebro de cansaço pra você ir. Não é que ele te dá sono, você não sabe o que é sono ainda. O mais impressionante da mentalidade humana, sabe o que é? É que a gente fala do nosso cérebro como se ele não fosse a gente. Entendeu? Você, Bruno, mata o seu cérebro de cansaço. Só que o seu cérebro é você, seu arrombado. Entendeu? Exato. O que acontece? Exato, exatamente. Sim, entendeu? É impressionante. A gente tem um órgão no corpo que
ele se trata como se ele não fosse ele. Exato, na verdade, isso é um instrumento pedagógico. Puta que O que a pariu. gente está fazendo? A gente utiliza uma linguagem, só que aí que tá o lance, objetificando uma parte nossa para a gente poder entender o que acontece. Mas se você for para a realidade e sair dessa linguagem pedagógica e for para a realidade, não vai mais funcionar com a explicação ali, porque aí você vai entrar numa outra perspectiva. Você vai entrar em várias outras perspectivas que você tem que analisar. Então, o que acontece quando a gente está falando de comportamento, né? Tem muitas perspectivas sobre esse assunto, a da biologia, a da psicologia, a da psicanálise, a junguiana. Então, quando a gente está falando de comportamento, a gente tem várias perspectivas sobre isso. E eu acho que a gente sempre tem uma coisa legal para aprender com todas elas. Tem sempre alguma coisa que vai funcionar melhor pra gente de uma determinada linha ou sob uma determinada perspectiva. Então, eu acho que é interessante a gente sempre... Por isso que eu falo, a solução, ela passa... Bruno, a medicação ela é importante. Eu falo, o tratamento médico é importante. Se você vai usar a medicação ou não, é com o médico. Isso Sim. Daí tem gente, inclusive, que nem pode tomar medicação específica. Quando a gente fala medicação para TDAH, a gente está falando medicação de primeira linha, de psicoestimulante e tudo mais. Mas tem outras medicações. E tem pessoas... Tem TDAH, tem uma série de comorbidades por conta do TDAH, essa pessoa vai ter um tratamento que nem faz uso de psicoestimulante. E querendo ou não, esse tratamento, às vezes, para ela, vai ser importante. Então, assim, tratamento médico. Isso, né? Porque aí cada caso é um caso. E isso é importante para quem é TDAH? É importante. A terapia é importante? É importante. A terapia é muito importante. Você ter alguém ali para você conversar, isso é muito importante. Agora, o médico, você vai ver... Se você for assíduo ao médico uma vez no mês. Normalmente as consultas são feitas de 2 em 2 meses. Né? E quando? 2 meses, né? Nas situações ideal. Psicólogo você vê 1 hora, 50 minutos ali uma vez por semana. Você vai dormir com TDAH, você vai acordar com TDAH. E lá na terapia, que é importante de você fazer, que é legal de você fazer, você vai ter um tempo para trabalhar alguma coisa e isso vai levar um tempo na tua vida. Você precisa entender que esses componentes, eles são importantes para você lidar com o teu TDAH, mas eles não podem ser as únicas soluções que você tem para lidar com o TDAH, porque você vai dormir com o TDAH, vai acordar com o TDAH, vai sonhar sendo TDAH. Não tem jeito. Já viu aquele meme do anjo no céu? É um vídeo do cara que mostra como foi feito ele com o TDAH. Ele vira e fala assim, é o seguinte, você vai nascer com um negócio chamado TDAH. TDAH é o seguinte, você vai ter oscilação de humor, você vai ter dificuldade para dormir, você vai ter dificuldade para focar, você vai ter uma barulheira na tua cabeça, porém você vai ser extremamente criativo, você vai ser falante, você vai ser disruptivo, você não sei o que lá das quantas, Aí o cara, ai, que legal, puta, é legal, né? Tem as partes ruins e tem as partes boas, tá? Mas quando que desliga? Aí o cara... Então. Não desliga. Qual é o botão, né, que eu controlo, né? E você sabe que isso que você falou, cara, é muito o que a gente falou no episódio anterior, depois que você acabar de assistir esse episódio, você volta no anterior, sobre aceitação. Eu preciso aceitar que não desliga. Eu preciso aceitar que não desliga, eu preciso entender que não desliga. Então, eu preciso lidar com esse negócio sempre ligado para eu diminuir o estrago que isso causa na minha vida, ou seja, nas coisas que eu quero para mim. É aceitação, né? O que eu falei no episódio anterior foi, eu preciso usar as técnicas que eu ensino, porque eu sou TDAH. Eu não estou acima das técnicas que eu ensino. Quando eu comecei a falar de TDAH na internet, eu falei importante, medicação, no caso da pessoa precisar, do médico recomendar, é importante fazer. É importante você fazer terapia. É importante... Aí... Você vê gente que de vez em quando aparece e fala assim, não, se você fizer isso aqui, TDAH afeta todas as áreas da minha vida, comportamentalmente uma série de coisas, emocionalmente uma série de coisas. Como é que uma coisa vai ajudar uma pessoa com TDAH a resolver todos os problemas? Isso não existe. Para com isso, não existe. Romantizar demais o negócio, né? Assim, uma coisa que eu sinceramente, eu não consigo entender. Não, se você fizer isso... Não, se você tiver uma alimentação saudável...
Primeiro, se você tem problema comportamental sério, você não consegue ter alimentação saudável. Não tem como. Possível. Entendeu? A não ser que, sei lá, você vá, né, faça um jardim, vá morar na fazenda e só faça isso lá. Entendeu? Porque não tem jeito. Como é que você vai ter uma alimentação completamente saudável se você tem um problema comportamental? Para você ter uma alimentação completamente saudável, tem uma série de coisas envolvidas. Então, primeiro, você tem que ter técnica para isso. Você tem que ter sistema para isso. Você tem que, porque senão, se você for querer fazer as coisas que nem todo mundo, você não vai conseguir ter uma alimentação saudável. Você tem um problema comportamental. Você não vai conseguir manter a casa em ordem. Você vai continuar no caos. A gente tá fazendo nos Instraves, a gente tá fazendo um desafio que é de organização. E o que eu tô falando lá é o seguinte, ó. É emocional. A gente precisa entender que existe um problema emocional que a gente tem com os objetos. Os objetos que estão ao nosso redor, muitas vezes, é um acúmulo de decisões que a gente procrastinou. Porque eu vou guardar porque uma hora eu posso precisar. Uma hora eu posso precisar. Sai daqui, vai embora daqui, cara, pelo amor de Deus. Aí a pessoa vive num lugar... Que... Eu não estou contente, não estou contente, não estou feliz, não. Aí a casa da pessoa é um monte de coisa. Eu falei, ó, todo objeto, inclusive... Essa galinha. Todo objeto foi feito... Se foi feito, ele vai ter uma utilidade, por mais absurda que seja, em algum momento. Então, todo objeto do mundo, você pode vir a precisar alguma hora. Concorda? Concordo. Ou seja, você não vai jogar nada fora. Porque a hora você pode precisar de qualquer coisa que existe. E aí, o que acontece? O caos daqui de dentro se manifesta no caos de fora. E o caos de fora dificulta eu ter cada vez mais clareza aqui dentro. Meu irmão, a parte de cima do meu guarda-roupa, se você só juntar agora, nesse momento, num saco e levar embora, eu só não vou precisar. Mas eu não vou deixar você fazer isso. A parte de cima do meu guarda-roupa tem... Cara, tem uma blusa monte de coisa que verde... você não usa. Não, muito. Tem uma blusa verde e branca lá, nada contra o Palmeiras, mas enfim... Eu nunca usei aquela merda. E por causa que eu nunca usei, eu falo, algum dia eu vou usar, mas eu nunca escolho aquela porra, vou usar. E isso, falamos de blusa, falamos de livro. Olha pra trás, tem um monte de livro muito foda que eu nunca nem li. Eu não vou ler essa bosta, velho. É o meu calcanhar de Aquiles. Puta merda, é um monte de coisa que a gente fala assim, não, eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui. Aí do nada, dá um flash... Eu preciso desse aqui. Aí esse aqui já não tem mais. Aí você fala, foda-se isso aqui. É tipo isso. Você sabe que eu fui atrás de muita coisa de organização há muito tempo atrás. Porque eu moro sozinho desde que eu tenho 16 anos. Eu moro sozinho. Eu saí de casa pra fazer faculdade fora. Então eu moro sozinho desde essa idade. E tinha uma época que, era um caos. Então eu falei assim, não, eu preciso estudar organização. Eu preciso entender como é que é, eu preciso... Aí eu aprendi um monte de técnica, fiz um monte de coisa. Sempre que tinha alguma coisa de organização, de como é que ia e tal. E aí teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu li um livro de uma mocinha, que depois ela ficou famosa, e aí eu vi o show dela de novo na Netflix, se chama Marie Kondo. A Marie Kondo é uma japonesinha de 1,60 de altura, que a abordagem dela para o processo de organização é completamente emocional. E o processo dela é, primeiro de tudo, você tem que tomar a decisão. Você vai ficar com aquele negócio, você vai juntar tudo que você tem daquilo, vamos por roupas. Pegar todas as suas roupas, você vai montar uma pilha de roupa. Todas. E aí você vai pegar uma a uma e você vai decidir. Primeiro você vai olhar o tanto de roupa que você tem. Porque quando você tem um monte de roupa espalhada pela casa, você nunca sabe o tanto de roupa que você tem. Você vai colocar tudo numa pilha, aí você vai encarar aquela pilha, porque é a realidade, certo? Que aí no meu quarto, velho, tá em cima da cama. Tá em cima da cama agora. Não, eu tô tranquilo. Eu recolhi roupa, tá tudo em cima da cama, velho. A gente tá fazendo um desafio disso lá pariu. nos Extraíveis, e na comunidade o pessoal tá colocando as fotos. E aí tem as fotos do antes e do depois. Eu nem pedi no desafio antes e depois. Alguém colocou antes e depois, aí depois tá todo mundo colocando antes e depois. Eles estão fazendo, estão colocando. Meu, você vê umas coisas assim... Eu sou tão safado... Que eu falo, meu Deus do céu. Eu sou tão safado que eu sou capaz de tirar as roupas do quarto, botar no corredor, tirar a foto e devolver as roupas. Não. Vou te falar, sabe o que você é capaz de fazer? Porque a pessoa fala assim, eu vou arrumar. Sabe o que a pessoa faz? Fala assim, vou pegar isso aqui, onde é que eu vou colocar isso?
Acho que ali vai ficar bom, vai ficar bom. Aí eu vou pegar esse aqui e vou colocar ali, junto ali. Ai, mas ele tá perto. Eu poderia colocar outra coisa ali. Deixa eu tirar dali, colocar aqui. É assim que o cérebro TDAH funciona. Ele não tem um objetivo claro. Ele vai se distraindo com as possibilidades à medida que o negócio vai caminhando. Como é que você faz faxina? Como eu faço faxina? Hoje eu não tô fazendo mais faxina. Mas há uns 2 anos atrás eu fazia faxina, principalmente na época da pandemia, que logo eu voltei. Não tinha ninguém, eu tinha que fazer faxina. E aí a gente usa uma técnica, que é a técnica Pomodoro. E aí eu inventei uma que chama Pomodoro Indistraível, que eu juntei as outras coisas, fiz umas mudanças ali, porque o Pomodoro ajuda, ele é importante, ele tem uma base muito importante para quem é TDAH, mas nem sempre vai funcionar com todo mundo que é TDAH, o Pomodoro puro, a versão pura do Pomodoro. Então, eu fiz umas mudanças, coloquei umas coisas, e aí eu fazia faxina com Pomodoro. Eu fazia faxina, eu sabia exatamente, porque a gente não sabe o tempo das coisas. A gente começa e não sabe que horas que vai acabar, certo? Vai se distraindo, vai aparecendo coisa no meio. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma temporização para isso. Então, quando eu tô fazendo o Pomodoro, que eu sei que é 25 minutos, eu sei quanto tempo eu levo para fazer aquilo, eu já sabia quanto tempo eu ia levar antes de começar. Porque eu acabo os 25 minutos, pim! Falei, deu 25 minutos. Eu ia varrer, me distrair no banheiro. Falei, não. Aí entra todo o processo do meu sistema. Eu coloco, a lista de tarefas tem que estar específica. E tem um negócio lá que a gente chama de rotina, que é o quê? São grupos de tarefas que você faz constantemente. Você precisa fazer constantemente, certo? Por exemplo, você vai fazer faxina. Faxina é isso, você tem que fazer com uma certa frequência. Só que para uma pessoa que é TDAH, toda a faxina vai ser a Indiana Jones. Vai ter sempre uma coisa para achar, para mudar, para fazer e tal. E aí a faxina que começa nunca termina. Porque ela continua na semana que vem, quando já deveria estar começando a segunda faxina, e eu tô terminando a outra, enfim, certo? A gente entendeu como é que é. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber especificamente o que eu vou fazer, e eu preciso conseguir enxergar o tempo, que é uma coisa que meu cérebro não consegue fazer, que é a miopia temporal. Então, eu preciso fazer o quê? Enganar meu cérebro. E aí, o que eu faço? Vou te dar um exemplo clássico disso. Pra lavar a louça. Eu chamo ela... Eu cozinho e ela lava a louça. E o que eu fazia antes? Fazia assim, hoje eu não tô mais fazendo isso, eu não tô lavando tanta louça. Eu lavo louça, mas não lavo tanta louça. Antes, que eu lavava, minha louça inteira, eu chegava perto dali, eu colocava ali uns 3 pratos, umas coisas, eu falava assim, é a hora da música da Ivete. Tinha a música da Ivete, que eu tocava. E eu tinha que lavar aquela louça toda, colocar ela toda no escorredor até o final da música. Então, porque assim, perfeccionismo nessa hora, eu tenho que deixar tudo lindo, tem que deixar tudo... Não tem que deixar, não tem. Eu tenho que acabar no final da música, não tem que estar tudo brilhando, lindo, maravilhoso. Não tem, porque eu não vivo de lavar louça. Eu tenho outras coisas que são importantes eu fazer da minha vida com o meu tempo, com a minha energia, com a minha atenção, com o meu foco. Então, o que é normalmente a arrumação para as pessoas? Ela vai pegar um objeto, ela vai colocar em algum outro lugar. Ela precisa achar lugares diferentes para os objetos que ela já tem. Ou seja, o que ela está fazendo quando ela está arrumando? Ela está mudando as coisas de lugar. É só isso que ela está fazendo. Ela está só criando um quebra-cabeça para ela... Certo? Ali resolver, de repente, um problema de espaço ou de sensação de como está a aparência do local onde ela está. Mas, principalmente no nosso caso, essa desorganização, essa desarrumação, ela é consequência de uma procrastinação de decisões. Tomar decisão é uma função executiva. Então, procrastinar decisões é uma disfunção executiva. Pra gente é difícil decidir, são muitas opções. A gente fica sempre confabulando o que pode fazer, o que não pode fazer. Um dia eu posso precisar. Então, aí a gente deixa pra depois, porque essa tarefa é ruim. Eu falei o negócio da faxina, sabe como que eu faço faxina? Não é nem a faxina, mas a faxina funciona assim também, mas tem a parte da organização, certo? Então a casa tá uma zona. Aí eu viro e falo assim, é a organização Liga Pontos, conhece? Não. Por que você não conhece? Porque eu acabei de criar. Entendi. Entendeu? O nome. Então como é que é a organização Liga Pontos? Então eu venho aqui no estúdio e eu falo assim, copo fora do lugar. Eu pego um copo. Isso aqui vai pra cozinha, certo? Tem mais alguma outra coisa que vai pra cozinha? Outro copo e a jarra. Aí eu vou até a cozinha. Eu deixo em cima da pia. Certo. Olho em volta. Tem alguma coisa na cozinha que é do quarto? Ah, tem o boné...
tem um sapato no meio do caminho, eu pego e vou até o quarto e deixo lá. Entendeu? Entendi. Vai ligando os pontos. Se eu não consigo, vou organizar a sala, eu não consigo. É assim. Aí você fala, mas Otávio, você tá andando a casa inteira ida e volta, ida e volta. É bom, faz exercício. Aí eu coloco na minha cabeça aí, tá vendo? Parabéns pra mim que você é a organização do Liga os Pontos. Então, tipo assim, eu vou passando pelos lugares. Por que você não organiza só a sala? Depois que você não organiza só o quarto? Por que você não organiza só a cozinha? Por que você não vai tomar no teu... Deixa eu organizar do jeito que eu quiser, cara. Tô errado essa porra, não? Não. E assim, você arruma a técnica que funciona pra você. Tá funcionando. E ainda faço exercício. Eu ainda faço 1 milhão de passos no dia, porra. Tá funcionando. O time que tá ganhando, a gente não mexe. Tá ganhando, você não mexe. Tá funciona. Então usa. Meu, o resultado tá positivo, usa. Ah, mas tem um jeito melhor de fazer. Então tá, deixa eu ver esse jeito melhor de fazer. Tá funcionando? Tá melhor de fazer? Não, piorou. Então pronto. Ah, mas é que pra mim ou pra lógica, não interessa o que é pra mim e o que é pra lógica. Se a gente fosse somente motivado por lógica, a gente se chamava computador. A gente fica sempre confabulando o que pode fazer, o que não pode fazer. Um dia eu posso precisar. Então, aí a gente deixa pra depois. Eu não vou usar aquela jaqueta. Ela continua lá, eu não vou usar ela, ou tal, pode ser que eu use, vai que um dia eu mudo de opinião, ai que um dia, vai que... Então assim, eu vou deixar ela fora da minha vista, que não me incomoda muito, só vejo o contrário, ela continua lá, porque a decisão que eu tenho que tomar é, eu vou ficar com essa jaqueta ou não? Se eu for ficar, por que eu vou ficar com essa jaqueta? Eu tenho que decidir. Eu vou ficar com essa jaqueta porque eu quero usar essa jaqueta? O que está envolvido nisso? E esse método da Maricondo é justamente você avaliar emocionalmente a tua ligação com os objetos. Ah, faz sentido. Você pega um a um e você fala assim, meu, eu me sinto feliz com isso. Mulher tem muito isso, assim, eu vou comprar esse vestido, não cabe em mim, mas eu vou colocar lá. Quando eu emagrecer, eu vou usar esse vestido. Ou seja, eu vou viver a minha vida usando as outras roupas que eu não gosto, com o corpo que eu não gosto, olhando para um vestido que não entra em mim, com o corpo que eu não tenho, pensando no que eu não tenho. Quer dizer, eu levo o vestido, porque isso vai me motivar. Olha, acho difícil isso te motivar. Se isso ali tá... É que nem aquele negócio do coach fala isso muito. Faz um mural dos sonhos. Quando eu fui fazer as formações de coach lá e tal. Gente, isso é mural de sonhos. Eu fiz vários murais de sonhos. Eu falo isso sempre pro pessoal lá na mentoria. Eu falo, se mandar fazer um mural de sonho, toca fogo em mural de sonho. Por quê? Você coloca lá a mansão do Gustavo Lima, na coisa, você pegou da revista, que você quer aquela casa, pega a Ferrari, na 4 rodas, coloca lá o que você quer, aquela Ferrari, aí você quer a viagem pra Tailândia, aí pega aquele hotel bonito, com a coisa bonita, aí você acorda todo dia atrasado pro trabalho, descabelado, no nosso caso, né? Com gosto de maçaneta na porta, porque você ficou apertando soneca 15 mil vezes, no teu barraco, aí você dá de cara com a parede, você tá se sentindo nem conseguir levantar na hora, já acorda ansioso, nem o meu alarme eu obedeci, que eu tive que apertar o soneca 15 vezes, não tenho tempo nem pra tomar café, vou ter que tomar no trabalho, não dá tempo nem de eu escovar o dente, vou chegar lá com esse bafo, com esse meu cabelo que parece mais um capacete, e vou olhar pro mural dos sonhos. Não, aí você vai, aí você já chega no trabalho frustrado, com fome, aí você para, vai comer, já se distrai lá na cozinha do trabalho, o chefe já te come o rabo no primeira segunda-feira, e aí você começa a se questionar. Eu odeio esse trabalho, as pessoas não gostam de mim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdendo a minha vida. Aí você faz o quê? Vai pro banheiro chorar. Enquanto você está indo pro banheiro chorar, tem uma pessoa no banheiro, você tá esperando a pessoa no banheiro, aí você abre o quê? Um Instagram. Aí você vê quem? A Virgínia. Aí você vê quem? O maldito do Gustavo Lima, lá na mansão dele. Aí você vira e fala assim, eu sou um bosta. Aí você faz o quê? Pede as contas do trampo e abre um podcast com uma galinha de borracha. ai. Brincadeira. É exatamente isso. Não, é exatamente isso. O que é o Instagram? O Instagram é você fica vendo o quê? A vida maravilhosa das pessoas, certo? A pessoa vai
E pior que tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular e entrar no Instagram. Aí ela começa a ver a vida maravilhosa das pessoas que ela segue. E ela tá sem vontade de levantar da cama dela. Ela escovou o dente, ela tá com a cara toda amassada. Olha só pra você ver. E aí ela tá vendo a Gabriela Pugliese, não sei nem se ainda existe, mas... Gabriela Pugliese fazendo atividade física toda linda, maravilhosa, no sol, com a camisa dela, tomando o café da manhã, com frutas, raspberries. E você não conseguiu levantar da cama. Ou aí, independente do horário que você levanta da cama, porque se você já meteu o dedo no soneca, lá no snooze, lá 200 vezes, aí você passa no stories, você vê gente na academia 5h10 da manhã. Isso, exato. E você tá atrasado pro trabalho na cama. Aí a pessoa fala assim, mas isso vai me motivar. Deixa eu te falar, sabe o que é bom pra motivar a gente? Vitória. Vitória é bom pra motivar a gente. Quando você conquista alguma coisa, se sente bem. É, não é? Então eu tenho que criar a vitória para eu poder celebrar a vitória. As pequenas. E olha só o que eu vou falar, que isso é muito importante, hein? Que isso daí é meu mantra. Principalmente as pequenas. Porque as grandes é mais fácil de você comemorar e celebrar. É mais fácil de você achar justo. Nem sempre serve muito bem, tem síndrome de impostor envolvido, mas é mais raro. Mas né? é mais raro de acontecer e também existe, né, uma questão social envolvida. Agora, você tem que aprender a celebrar quando você lavou um garfo. Eu dou esse exemplo direto nos indistraíveis. Eu falo assim, você tem que celebrar o garfo, você tem que celebrar. Porque na hora que você for celebrar, sabe o que o teu cérebro vai te falar? De novo, um instrumento pedagógico. O que o teu cérebro vai te falar? Nossa, que patético você, hein? Celebrando que você lavou um garfo. Tanta gente já lavou tanta louça e você tá aí celebrando um garfo. Nossa, que ridículo você celebrando um garfo. É isso que o cérebro vai te falar, certo? Ou seja, se você não trabalha essa voz, essa resposta, essa culpa não vai embora. Então, por isso que eu digo, tem inclusive desafio nos extraíveis que a gente fez, que era o quê? Todo dia você tinha que celebrar 5 pequenas vitórias. Pequenas. Meu, você não apertou o soneca. Meu, você tem que levantar da cama e falar, eu não apertei o soneca. Hoje eu fui demais. Falar em voz alta, por quê? O que eu tô fazendo com isso? Eu tô usando estímulo. Eu tenho que bater no peito. A PNL aí, ó. Eu tenho... Meu sistema nervoso, ele funciona com estímulos. Eu tenho o auditivo, eu tenho o sinestésico, o visual... E aí, eu tô o quê? Também calando essa voz. Eu tô diminuindo a força dela. Por que é 5 no dia? Eu acredito muito em exercício, prática. Porque conscientemente, você sabe que essa voz ela é destrutiva. Só porque você sabe disso, ela vai parar de falar no pé dos teus ouvidos? Não vai. Então você tem que fazer um trabalho para reduzir, mutar ela. Não tem como. Vida inteira ela vai falar alguma coisa ali. A diferença é a intensidade e o mais importante, como você lida com isso. Como o teu comportamento vai mudar em função dessa intensidade. Quando você está celebrando 5 pequenas vitórias no dia, você tá abrindo para você um filtro para enxergar o que de fato você está fazendo. Você fala, eu estou fazendo, eu não tem como ser, eu falo isso para o pessoal, você não tem como chegar no degrau 100 se você não passa pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4. Aí a pessoa passa pelo 1 e fala assim, nossa, ainda faltam 99. A gente tem o hábito de enxergar o que falta, o que a gente não fez, o que a gente queria e não alcançou. A gente está sempre olhando o vazio. E ao mesmo tempo que a gente tem TDAH tem dificuldade de ver lá na frente. Então, total. Esse 99 é o agora. Exato. O 99 não é lá na frente, o 99 é agora. Então você vira e fala assim, caralho, falta 99 agora, eu não vou fazer. Exato. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o 1, é isso que eu falo, pessoal. É legal você ter objetivo de longo prazo, mas deixa eu te falar, muita coisa pode mudar até lá. Por quê? Porque não tem como você prever tudo que vai acontecer. Se você tem um objetivo de longo prazo, não tem como você prever tudo que vai acontecer até você chegar lá. O exemplo que eu sempre dou para eles é o seguinte, se eu quero ter uma empresa que fatura 100 milhões de dólares por mês, eu primeiro preciso fazer um carrinho de cachorro-quente dar lucro. Porque se eu não fiz nem um carrinho de cachorro-quente dar lucro,
Não tem como eu ter uma empresa que fatura. Impossível. Impossível. Você tem que primeiro passar pelo carrinho de cachorro-quente. Então, o que a gente vai fazer? Você quer ter a empresa de 100 milhões de dólares, tal, você pode até colocar isso lá no teu projeto de vida, não tem problema nenhum. Mas o que a gente vai focar e o que você vai executar e as tarefas que a gente vai dividir do jeito certo e que você vai comemorar são as do carrinho de cachorro-quente. É o alvará da prefeitura, é o orçamento que você vai fazer, é isso aí que você vai comemorar, é isso que tem que estar aqui na tua... Porque é isso que dá pra você fazer agora. Você tem que... Olha só o que eu tô querendo dizer, foi exatamente isso que você falou. Eu tenho que trazer a minha vitória pro agora. Eu tenho que colocar o meu foco na tarefa do agora. Se eu tô sempre com foco numa coisa que vai demorar muito, a minha recompensa tá lá na casa do chapéu. Tudo que eu começo a fazer, pra eu chegar lá, parece que vai ser impossível. E pra quem é TDAH, muitas vezes vai. Porque o que ela prefere fazer? Deixa eu mudar meu objetivo, porque esse aqui não tá rolando. Aí eu mudo de novo. Vamos nesse aqui. Aí eu, de novo, não consigo. Aí eu mudo pra outro, Por quê? Porque eu tô olhando um negócio lá longe, tô vendo a dificuldade aqui. Você tem que colocar um negócio aqui. O teu objetivo é aqui. Então, por isso que eu digo, a lista de tarefas... Quando a gente faz lista de tarefas lá, eu falo assim, vai fazer a lista de tarefas, a pessoa fala assim, eu posso pegar um caderno para fazer? Eu falo, não. Eu posso fazer no aplicativo? Eu falo, não pode. Depois você já tá fazendo bem, que tá tudo bem, aí você pode até pro aplicativo. Porque cada detalhezinho desse é um distraído, não, o que é? Distraidor? Não, é um É uma distração. É uma distração. Potencial, O que você tem que fazer? Por isso que eu falo de fazer no papel é importante, tá? Até mesmo por conta da sinestesia. Então eu falo assim, você vai escrever, e assim, você vai pegar, tem umas fichas, se você for na papelaria, todo mundo se for na papelaria, o pessoal dos indistraídos conhece muito bem, tem as fichas, uma ficha pautada. Ela é tipo um cartãozinho assim que você compra, é R$5, 100. Tua lista de tarefas do dia, é assim, desse tamanho assim, ó, lista de tarefas do dia vai ser assim, vai fazer nesse cartãozinho. A pessoa fala, não, Bruno, quando eu começo a fazer lista de tarefa tem muita coisa. Isso não é lista de tarefa, é lista de desejo. Isso aí, você vai na Amazon, fala, quero comprar isso, quero comprar aquilo, quero comprar aquilo, fica aquela lista de desejo. Não é lista de tarefa. Primeiro, teu dia tem um tempo limitado. A pessoa pega um caderno, meu amor, é a lista de tarefa Capitão Planeta. Você quer resolver os problemas de terra, água, céu, mar, natureza. Quando assim, ela fala assim, a tarefa que eu tenho que fazer. Hoje eu tenho que estudar. Aí ela vai na lista de tarefa e coloca estudar. Tá vendo, Bruno? Não funciona, eu não consegui estudar hoje. A tarefa de merda. Essa tarefa é uma tarefa de merda. Se você colocar na tua lista de tarefa estudar, isso daí é desejo. Isso não é tarefa. Isso é desejo. Sabe por quê? Tem um monte de decisão pra você tomar. Você vai estudar onde? Vai estudar que horas? Você vai pegar um livro, você vai fazer resumo, você vai grifar, você vai fazer anotação. É o smart. Você vai fazer qual técnica? Como é que você vai estudar? Tem um monte de decisão que, assim, conscientemente você não sabe, mas inconscientemente você tem que tomar. Porque senão, pra você começar essa tarefa, você tem que tomar todas essas decisões, sim ou não? Com certeza. Se você não tem nenhuma dessas decisões tomadas, quando você olha pra essa tarefa, você vai sentir o peso daquela bola de aço levando você lá pro fundo do oceano. É isso que você vai sentir. Não vai dar vontade nenhuma de fazer ela. Você vai olhar para aquele negócio e falar assim, nossa, estudar. Putz, meu, tô lascado. Sabe uma outra coisa também que me dá um ódio? É ver pessoas neurotípicas. Nós somos divergentes ou atípicos. O que me dá um ódio são pessoas neurotípicas que viram e falam assim, vai fazer academia? Vai na força do ódio. Meu irmão, se eu for pra academia na força do ódio, vai me dar 2 vezes ódio. Aí eu vou pra academia... O ódio é muito ódio. Eu vou pra academia com ódio, eu vou chegar lá, eu vou fazer com mais ódio, eu vou treinar fofo, ou eu vou treinar muito hard. Ou eu treino fofo, que não vai valer a pena, ou eu vou treinar hard e eu vou me distender inteiro, eu vou me quebrar naquela porra, entendeu? Eu vou me machucar, eu vou ficar os próximos 6 meses sem ir na academia. Por quê? Porque eu ouvi uma pessoa normal, que não entende da nossa beleza intelectual, vamos assim dizer, né? Mandando eu treinar com ódio, vai te fuder. Que manda treinar com ódio, cara? Se eu tenho problema de motivação pra ir na academia, se eu for na academia com ódio, eu já falo pra você, é melhor eu nem ir. É bom, porque assim, se você se destabiliza também emocionalmente,
Se você entra nesse outburst, se você faz, isso também não vai fazer bem pra você. Você vai ter que recuperar disso também. Isso não é fácil, porque você vai atingir esses picos. A gente tem um negócio que chama desregulação emocional. Era essa a introdução que eu ia te fazer. Como lidar com isso daí? Com oscilação de humor, desregulação emocional e vontade de explodir pessoas. Olha só. A desregulação. Dependendo da pessoa, acho que não tem nem que tratar. Mas... Tô brincando. Humor. Tem um episódio, o episódio mais visto do meu canal agora é com o Sérgio. Sérgio, um abraço pra você. É sobre narcisistas, né? De transtorno, pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. E eu vi ele falar assim, pra mim, Otávio, essa é a minha opinião e não é piada. Foda-se. Chapéu de narcisista é marreta. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que... Entendeu? É isso aí. Mas, por favor, continue. Inclusive, esse não é um par em comum. Um narcisista encontrar um TDAH. E aí o TDAH sofre muito na mão do narcisista. Né? Que eu já vi que não é o caso aqui. Tá bem longe de ser. Não, mas já aconteceu comigo. Já. Ele não é incomum. Porque existe um processo meio que de retroalimentação. Mas isso é papo pra outra história. Não Só que o que acontece? O TDAH se enjoa. A hora que ele vira e fala assim, mano, não cansei de ser tratado que nem merda. Depende. Foi acontecer comigo. Foi acontecer comigo. Ué, pois é. Comigo. Eu me enjoei de ser tratado que nem merda. Eu falei, então vá pra puta que pariu. Aí, às vezes, vou te falar, você gosta muito de alguém muito, quando a pessoa não é narcisista nem nada, enjoa. A gente enjoa de um monte de coisa. Não precisa ser narcisista. O que eu tô querendo falar acontece muito esse par, mas esse que você tá falando de enjoar é muito mais comum até do que a gente enjoa fácil. Então tem outras coisas que precisam acontecer ali junto. Faz sentido. Essa desregulação emocional, ela é um termo genérico para várias coisas que acontecem. Para essa, digamos assim, flutuação emocional muito diferente daquela padrão de pessoas neurotípicas. E aí eu vou te dar um exemplo. Um dos critérios, inclusive, diagnósticos para quem é TDAH se chama baixa tolerância à frustração. Um critério diagnóstico, inclusive. A pessoa TDAH tem baixa tolerância à frustração. O que é frustração? Lembra que eu te falei que a dopamina é o lance da motivação? E a motivação é como eu consigo fazer um esforço para no final eu ter uma recompensa. Quando eu quero aquela recompensa, eu faço esforço. Chego lá no final, não vem a recompensa. Como é que eu chamo isso? Frustração. Vontade de se enterrar. É a frustração. A frustração é a recompensa que não vem. Pode ser em coisas pequenas, pode ser em coisas grandes. No entanto, eu tenho uma lente de aumento ali, não tenho? A recompensa quando é grande é muito grande. Quando é safada é muito safada. Não é assim? Uhum. A mesma coisa vai ser a frustração. Então, se eu tô com uma expectativa alta daquela recompensa e ela não vem, então a minha frustração vai ser alta. Vai ser mais alta do que nas pessoas. Aí a pessoa chama de baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância em comparação com o cérebro típico. Porque dentro do nosso centro de recompensa, esta reação é proporcional ao funcionamento dele. Então, por isso que eu falo que é baixa tolerância, baixa em comparação ao comportamento do cérebro típico. Mas, socialmente, a gente vai ter uma série de problemas com isso. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa baixa tolerância à frustração. E tem maneiras de você lidar com isso. Primeiro de tudo, quanto mais regulado você tá, que eu acho que essa é a primeira coisa, ou seja, quanto mais você tá com o teu sistema e o teu estilo de vida funcionando, mais fácil vai ser de você identificar isso acontecer e não deixar se levar e se aprofundar na frustração. É o famoso estado de presença. Exato. Sim. Estado de presença. Exatamente. Para quem é TDAH, prática de mindfulness, que é um exercício de trazer a tua atenção para o momento presente, de você conseguir entender, ler o momento presente, ao invés de ficar dentro da tua cabeça que você está no passado, está no futuro, que você está, que é onde você está gerando todas as emoções e está na expectativa ou na frustração do que deveria ter vindo e não veio. Porque dentro da nossa cabeça, né, parece que tem um monte de criancinha, um monte de pré-adolescente. Olha, deu um negócio ruim aqui. Aí os pré-adolescentes começam. Briga. Aí o negócio deu ruim, a galera. Aí eu ganhei o negócio. Ou é um macaco tocando pandeiro, ou é um monte de criança incentivando você a quebrar tudo. É isso. Não é um negócio desse? É, exatamente.
Agora você vê como é que isso tá. Isso é uma consequência direta da desregulação. Porque o que é a desregulação? É esse descompasso ou esse déficit, digamos assim, de neurotransmissores. Quanto mais desregulado eu tô, maior, digamos assim, esse déficit. Maiores são as chances de eu ter comportamentos emocionalmente exagerados. Porque é como se fosse uma propagação dessa desregulação. Então, a primeira melhor coisa, eu costumo falar isso sempre pro pessoal, falar, ó, você tá prevenindo aquilo de acontecer é muito mais útil do que você ter que lidar com um negócio acontecendo, porque lidar com o negócio acontecendo é mais difícil. Eu recebo muito essa pergunta, como é que eu faço para lidar com a paralisia? Tô sem motivação para fazer nada. Como é que eu faço para sair da paralisia? Eu falo assim, primeiro de tudo, eu sempre faço essa observação. A melhor maneira de você sair da paralisia é não chegar nela. Porque eu vou te dar uma técnica para sair da paralisia, mas essa técnica vai funcionar até a página 4. Porque você está precisando dela agora, e depois, e amanhã, e depois de amanhã tem uma hora que ela não vai mais funcionar. Por quê? Porque o problema está na desregulação. A técnica não vem de Hogwarts. A técnica funciona com não mágicos. Então, não tem mágica. Se você não está tratando o processo da desregulação, não adianta. Então, essa técnica vai funcionar mais quanto mais regulado você está. Porque vai vir uma paralisia, uma hora ou outra vai vir. Normal. A gente tem um cérebro que é naturalmente desregulado. Várias coisas vão influenciar nisso. Vai vir. Tudo bem. Veio. O que eu falo? Você vai ter que... Porque o que a paralisia é? O cérebro... A pessoa tá ali parada, né? Não faz nada. Tá ali, preciso fazer isso, preciso fazer... Ela tá ali parada. Mas a cabeça dela... tá falando pra ela tudo que ela precisa fazer que ela não tá fazendo, as coisas que ela atrasou, as coisas que ela não sabe nem se atrasou, se não atrasou, se ela sabe o que ela vai fazer, não vai fazer, o que ela tem que fazer primeiro. A quantidade de tempo que ela tá perdendo naquele momento, porque aquilo que ela nem fez não vai dar certo. Aí ela se sente pior, aí ela continua no mesmo lugar. Ah, não faz nada. Porque a situação dentro é como se fosse uma pressão exercida pelo aumento do caos interno. Então a ansiedade aumenta, tudo. Então as chances de eu conseguir executar nessa hora são baixíssimas. Por isso que eu tenho uma paralisia. Porque eu tenho muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem um filme, inclusive, que é feito por um cara que é TDAH, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A cabeça, ela tá assim, tá com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive, no ano passado. Fez o Oscar de melhor atriz também. E o diretor, escritor, criador do filme é TDAH. Então, e você vê o começo do filme, é uma cena dela numa mesa enterrada com um monte de papel e de coisa assim. Meu, aquilo ali é uma fotografia de um cérebro TDAH. Ansioso, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Esse filme é sensacional. Sensacional esse filme. E assim, é o tipo de filme que eu assisto várias vezes. E ele é um filme sem pé nem cabeça, exatamente como o nosso cérebro funciona. Uma hora você está pensando uma coisa, outra hora você está pensando noutra coisa, não tem nada a ver com aquilo, mas você achou um gancho que veio de algum lugar e aí você já está naquele negócio ali. O filme é assim. Ou seja, a disfunção executiva, ela vai vir, a paralisia, ela vai vir com você está soterrado pela hiperatividade cerebral, sem energia para executar, para fazer. Aí eu falo o seguinte, o que você tem que fazer? Você tem que focar somente, para ser contraditivo, você está mandando TDAH focar, mas olha só, você vai focar somente no teu próximo passo. Por exemplo, estou em paralisia no celular, o que eu preciso fazer? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Estou aqui no Instagram, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? É uma pergunta? É. Eu tô esperando a resposta! Não, você tem que perceber que você tá muito tempo no celular. percebi. Aí o que eu faço? Você... Tô passando aqui o feed. Tô aqui, ó.
Você fala assim, ó. Tem tanta coisa pra Aí fazer. você olha Tô no em paralisia. relógio. Você, Tô em tá, paralisia. vai. Uma hora aqui, tô em paralisia. Beleza. Aí você vira e fala assim, ó. Isso daí funciona comigo às vezes, tá? Que horas são? No cronômetro aí, ó. 19h06. 19h06. 19h07 eu desligo essa porra. Fica à vontade. Mas você desliga? Como? Não, você, quando você olhar pro relógio e tiver 19h07, você sai fora. Tá, mas você vai fora como é que eu Não, eu saio do Instagram. Ah! Aí olha só. Eu me dou mais um minuto. Olha só. Beleza. Tudo bem. Pode fazer isso, na boa. 19h07 eu vou sair do Instagram. Deu 19h07, qual é o prazo que eu tenho que fazer? Fechar o Instagram. Certo? Mas, na verdade, eu só aperto o botãozinho do desliga, sabe? Pode ser também, é uma opção. No entanto, para algumas pessoas isso pode ser mais difícil. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, sair do Instagram. Saindo do Instagram, sair. Tá ali a tela. Aí o que eu vou fazer agora? Desligar o celular. Pá, desligo o celular. Agora eu faço o quê? Coloco o celular em cima da mesa. Beleza. Agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu acho que agora eu vou lavar um garfo. Ah, mas isso não é importante. Dane-se. O meu objetivo agora não é fazer tudo aquilo que a minha cabeça tá mandando fazer. O meu objetivo agora é simples. É sair da paralisia. Esse é meu objetivo. Porque eu não vou conseguir fazer absolutamente nada se eu não sair da paralisia. E o que é que me ajuda a sair da paralisia? O que for mais fácil de você fazer. Entendi. É isso que vai ajudar você a sair da paralisia. Não é o mundo que você quer resolver todos os problemas na tua cabeça naquela hora. É o que for mais fácil de você fazer. Porque o teu objetivo naquele momento é sair da paralisia. Às vezes é só eu me levantar. Porque levantar é muito mais fácil do que levantar, caminhar até o banheiro, entrar no coisa, colocar a pasta de dente na escova, pegar a escova, escovar o dente. Levantar é muito mais fácil do que eu ter que fazer tudo isso. Então deixa eu focar em levantar. Levantei. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou andar até o banheiro. Então deixa eu focar em andar até o banheiro. Cheguei no banheiro, tá bom. Agora eu vou focar em colocar a pasta. Aí eu vou focando em uma coisa na outra. E isso vai me ajudando a sair da paralisia. E eu tenho que lembrar, o meu objetivo agora é sair da paralisia. Não é resolver os problemas do mundo. Porque à medida que você vai ganhando essas vitórias, que você tá vendo que você tá conseguindo fazer as coisas, sabe o que acontece? Você ganha motivação. Porque você tem a recompensa de estar fazendo algo que você tá... Porque você tá focando no que você tá fazendo agora. E você tá realizando isso agora. Ou seja, a recompensa vem no fato de você conquistar um objetivo que você está colocando próximo de você para conquistar. Então, quando a gente faz a lista de tarefas, por exemplo, eu sempre falo, ó, quando você for riscar, usa uma caneta diferente da caneta que você escreve a atividade. Né? Eu, por exemplo, gosto de vermelho. E aí eu uso, deve ser coisa de professor, né? E eu gosto de vermelho e eu uso canetinha. Para escrever eu uso caneta, normal. Mas aí o que eu faço? Quando eu vou riscar, eu risco um X antes, que eu coloco uma bolinha e a tarefa, uma bolinha e a tarefa. Aí quando eu vou riscar, eu ponho um X na bolinha e risco a tarefa inteira com a canetinha. Porque a canetinha, ela tem um atrito maior no papel. Então, eu tenho aquela satisfação. Olha para onde eu tô levando a minha fonte de dopamina. Eu tô levando para estímulos. Eu tô forçando o meu sistema a entender que aquilo é uma recompensa. Eu tô dando estímulos para ele. Fazendo aquilo, e tô riscando ali. Aí, putz, eu vou fazer isso, eu posso fazer a outra, eu vou riscar a outra. Isso é um detalhe. Mas que é muito melhor do que eu fazer. Gente, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje. Eu vou só fazendo. E eu sempre olho, mas faltou fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo ainda, mas eu tenho... Isso não vai te motivar. Você vê o pessoal começando a fazer as listas e o pessoal tem orgulho. Tipo assim, olha as coisas que eu fiz, olha como isso modificou de fato. E o que eu tô falando é o seguinte, é simples, Otávio. Ficha pautada, você compra qualquer papelaria, R$5, 100 fichas. Você vai ter uma caneta e vai ter uma canetinha. Ali é a lista de tarefa do dia. Acabou o dia, o que você faz com aquela ficha? Comemora, sempre. Você não precisa nem esperar acabar o dia. Pode comemorar depois de cada uma das tarefas. A gente já fez desafio assim, inclusive. Mas... Aí você guarda pra você ver no final do mês? Guarda o cacete que guarda. Você tá louco? Aí eu falo pra pessoa, eu falo assim, ó. Você vai pegar... Às vezes, chega no final do dia, isso acontece muito comigo, eu não fiz tudo aquilo que eu coloquei ali. Aí o que eu faço?
Transfere pra outra ficha? Eu transfiro pra ficha de amanhã, se eu for fazer amanhã. Se não, eu transfiro pra gente tem uma outra ficha que a gente chama de Next, que é onde eu coloco aquelas coisas que eu não sei quando eu vou fazer, mas que eu quero fazer. Aí eu coloco ali. Também tem como a gente faz o que é importante de fato, o que não é. Como eu falei no início, que na verdade é do outro episódio, né? Mas como a gente precisa ter o projeto de vida antes feito. Eu preciso ter uma noção do que de fato é importante pra mim. Pra eu decidir se eu faço uma coisa agora ou se eu faço depois. Eu preciso ter um norte pra me ajudar nesse processo de decisão, que pra mim é difícil. Eu sempre falo isso pro pessoal. O que é importante? Importante é uma coisa que te leva pro teu objetivo. Como é que eu vou saber se isso aqui é importante pra mim? Eu falo assim, isso aí vai te levar pra algum objetivo que tá lá no teu projeto de vida? Não, então não é importante. Pode ser importante pro outro. Pode ser importante pra alguém, mas pra você não é importante. Se não tá levando no teu objetivo de vida... Ah, mas esse é um objetivo de vida meu. Então por que não tá no projeto? Porque esse é o objetivo da tua vida, tem que estar no teu projeto de vida. Aí você fala, é porque eu acho que não era tão importante. Então não é importante. Então assim, às vezes tudo parece importante pro TDAH. Tudo é importante. No mesmo grau de importância. Sobre organização, uma coisa que é muito importante da gente entender, eu acho que a grande maioria das técnicas que eu passo, elas têm um aspecto, uma característica importante. Organização é clareza. Clareza, isso é um mandamento indistraível, inclusive. Clareza é poder. A gente tem dificuldade em fazer as coisas... Principalmente porque a gente não tem clareza. Esse cérebro hiperativo dificulta a gente ter clareza. E não tem como você tirar o cérebro pra você fazer as coisas. Você tá com ele. Então você precisa de ferramenta que faça com que você tire as coisas aqui à medida que elas vão aparecendo, coloque elas em outro lugar, que você consiga enxergar. O problema é que a gente quer fazer como a grande maioria das pessoas faz, como todo mundo faz, vou gerenciar meu dia aqui na minha cabeça, pensando em tudo que o meu cérebro é capaz de pensar. E aí é mais difícil. Então, toda ferramenta de organização, seja a organização da tua casa, seja a organização dos teus objetivos de vida, seja a organização das tarefas do teu dia, não interessa. Qualquer tarefa de organização, ela precisa se utilizar de uma técnica ou uma ferramenta que te traga clareza. Então, a pessoa que está falando que ela está com um problema de organização, ela está se sentindo desorganizada porque ela não está tendo clareza. Então, ela nem enxerga. Ela não enxerga. Ela só sente o caos. E aí ela se sente soterrada na bagunça. E o cérebro do TDAH é caótico, sempre. Então, eu preciso sempre entender. Isso é um princípio por detrás de todo... Se eu vou utilizar qualquer ferramenta, a pergunta é, tá me trazendo clareza? Eu tô tendo mais clareza agora? O que eu digo, a clareza, ela não é tudo para execução, mas ela é essencial. Se eu não tenho clareza, eu não vou conseguir executar. Se eu tenho clareza, eu tenho possibilidades agora de executar. Sem clareza é impossível, mas isso não quer dizer que só porque eu tenho clareza, eu vou conseguir executar. Mas eu já vou ter muito mais chances, porque sem ela eu não consigo. Então é um componente da execução. Mas ela não é toda a execução. Eu preciso de outras ferramentas. Eu vou te dar um exemplo. A lista de tarefas ela me traz clareza. Mas quando eu risco desse jeito e como eu quero, eu estou facilitando o meu processo de execução através do estímulo dopaminérgico que eu estou criando para mim sensorialmente. Isso não tem a ver necessariamente com clareza. A lista de tarefas sim tem a ver com clareza. Como eu estou escrevendo? Estudar a página 122 e 123 do livro X e fazer um resumo. Aqui eu estou te dando uma tarefa, porque todas as decisões que eu preciso tomar, ou pelo menos a grande maioria delas, ou as mais incômodas, eu já tomei antes de estudar. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, assim, é mais fácil de eu conseguir fazer isso do que se eu colocar estudar. Se eu colocar... Aí a pessoa fala, ela vai olhar assim, estudar, organizar a casa, péssimo isso, é péssimo. Porque não é específico. Teve uma moça, hoje eu estava conversando no direct, ela chegou para mim e falou assim, não, é uma coisa que eu preciso muito fazer é avançar na minha carreira profissional. Aí eu falei, como? Aí ela falou, não sei. Aí eu falei, como é que você quer chegar num lugar? Você não sabe qual que é.
Quando eu não tenho clareza, eu não sei por que eu tenho. Aí o que eu faço? O que aparece. Quando alguém me chama para uma coisa, eu não tenho clareza. Então, assim, clareza é essencial e não existe eu tenho clareza ou eu não tenho clareza. Só existe eu tenho mais clareza. E cada vez eu vou tendo mais clareza. Mas eu preciso colocar o meu foco e trazer a minha clareza para o que eu quero fazer agora. Eu fiz um monte de curso de produtividade que o cara ensinava assim, você vai planejar a tua semana. Aí, olha, na segunda você vai distribuir isso aqui, no domingo você tira 1 hora no domingo para planejar a tua semana. Pode ser que para pessoas neurotípicas isso funcione. Para quem é TDAH, isso não vai funcionar. Na segunda-feira deu alguma coisa que saiu dos esquemas, lascou-se tudo. Aí na terça já foi pro buraco, a quarta já foi... Aí pronto, aí a pessoa se desmotiva completamente. Porque o TDAH, ele adora... nem sempre, mas ele adora planejar. Ele acha que ele tá planejando. Ele tá ali criando, imaginando, não, eu vou 6 horas da manhã fazer yoga. Aí às 7 eu vou fazer o smoothie de cranberry com aveia e chilia. Aí depois eu vou pra minha aula de espanhol. Aí tá ali tudo lindo, assim, ainda mais quando faz no Google Calendar. Aí põe uma cor diferente pra cada... Tá lindo, lindo. Tem uma mentorando uma vez, foi assim. Aí eu olhei e falei assim, gente, isso não precisa nem da minha ajuda, porque olha, ele tá melhor que a minha. Sabe? Aí falou, então, mas eu não faço nada do que tá aí. Aí eu falei assim, mas vem cá, desde quando que você tem essa agenda? Ela falou, deve ser 1 ano que eu tenho. Eu falei, mas todo dia você olha para as coisas que você tem no dia e não faz nada? Ela falou, eu já chego atrasado no trabalho, eu já tô... Não, nada disso aqui funciona. Eu não sei nem por que tá aqui ainda. Eu falei, mas você abre todo dia? Ela falou, abro. Será que... Porque assim, na hora de planejamento, que eles... Os novatos, né? Os incautos. Chegam assim e falam assim, meu planejamento é ótimo, eu sou muito bom de planejar. Você não é bom de planejar, você é bom de criar. Planejamento bom é aquele que ajuda você a executar. Isso é planejamento bom. Agora, essa lista de desejos aí que você coloca é o quê? Na hora em que você está planejando, você está viajando na maionese. O mundo é perfeito, você não vai pegar metrô lotado, vai estar todo dia um sol maravilhoso. Na hora em que você está ali criando, você está o quê? Imaginando você fazendo tudo aquilo e você está ganhando a dopamina do que você está criando na tua cabeça. É que você está sendo muito incompreensível. Ou você mentoranda do Bruno, presta atenção. Ele está sendo injusto com você nesse momento e eu vou... Presta atenção. TDAH que chama. É o seguinte, é o método esperança, conhece? Conheço. Eu acabei de criar. É o método esperança. Ela espera que, Isso. ao criar aquilo, uma entidade leve embora o TDAH dela. Exatamente. É isso aí. Aí o que acontece? Ela vive tudo aquilo na hora que ela tá criando. Porque esse Assim, o que eu iria fazer nesse momento se eu estivesse em Paris? Entendeu? Entendi. O que eu faria agora se eu estivesse nas Maldivas? Entendi. Você entendeu como é que você é o incompreensível no negócio? Entendi. Esse método também podia chamar mãe de Ná. Né? Porque não funciona. Então, assim, o que eu acho é... Não, é por isso que eu falo para as pessoas, olha, planejamento bom é aquele que vai ajudar você a executar. Porque senão, o planejamento vira distração. Eu posso fazer isso. Mas eu posso colocar aqui. Eu posso classificar. Eu posso colocar uma cor diferente. Eu posso fazer isso. Porque eu passo 2 horas planejando a semana. Aí na segunda de manhã, que começa a semana, já acorda atrasado. E nada mais tá funcionando. A semana inteira já tá toda lascada. E eu só não consegui fazer a primeira tarefa porque a primeira já não deu certo. Não, tem tarefa que vai depender uma da outra, você concorda? Não todas. Por exemplo, almoçar, você tem que cozinhar almoço, no caso de uma pessoa que cozinha almoço. Se ela tem que cozinhar almoço pra almoçar, e aí ela já acordou atrasada, ela não vai conseguir cozinhar almoço, ela não vai conseguir almoçar naquele horário. E aí já tinha uma outra tarefa pra depois do almoço, e ela não vai conseguir comprar aquela tarefa porque ela já tá... Você entendeu? Aí ela tem que administrar o planejamento perfeito, a culpa que ela tá sentindo porque ela tá tendo que correr atrás de um negócio perfeito que ela criou, que é impossível dela executar,
Quer dizer, ela só Aí ela já se desmotiva porque ela não conseguiu fazer o primeiro negócio de lá. Aí você vira e fala assim, bom, que horas são? O meu primeiro objetivo era às 7 da manhã. Eu já acordei às 9, já tô puto. Exatamente. Então é melhor eu nem sair de casa que meu dia vai ser horrível. Então é Netflix o dia inteiro e É o mural isso, dos sonhos. É o mural dos sonhos. Por isso que eu digo, pega o mural dos sonhos que o coach mandou você fazer e toca fogo. A gente teve um desafio nos Indistraíveis, que era o desafio do banho gelado. Não era obrigado, todo mundo a fazer. Né? Eu falava, inclusive, eu dei substitutos, até mesmo porque tem pessoas que não podem tomar por questões de saúde. Mas, principalmente, como fazer isso? Qual é o lance do banho gelado, por exemplo, pra mim? É por isso que todo desafio que a gente faz lá, como é que a pessoa comprova que ela fez esse desafio? Ela vai na comunidade e tem um formato que eu falo pra ela, posta isso, escreve isso, como é que foi? Foi bom, não foi? Qual foi a diferença que você sentiu? Eu quero. É assim que ela. Sim, tem um propósito no final disso. Lógico. Evidente, porque assim. Quando a gente fez o desafio do banho gelado, existem várias questões relacionadas ao banho gelado. A primeira delas é que muita gente que é TDAH tem dificuldade de despertar de manhã. A pessoa acorda, às vezes ela vai pro trabalho, mas ela vai Walking Dead. Ela vai zumbi. Por osmose. E aí ela fala assim, gente, eu só começo a funcionar depois das 10, 10:30, porque o meu cérebro demora a pegar no tranco. Tem gente que tem esse problema. Eu tive esse problema por muitos anos. E quando você toma um banho gelado, você vai despertar. Tipo assim, é a força que você vai despertar. É a força. Assim, eu vou te falar, eu tomo todo dia. Vai começar o inverno. No inverno é muito mais difícil. Agora, eu quero de manhã tomar banho gelado. Tá quente? Eu quero banho gelado. Agora, no inverno, não é fácil. Nenhum dia é fácil. Mas, quando eu saio do banho gelado, eu saio, primeiro, mais disposto. Eu consigo pensar mais claramente. Tem vários benefícios, né? Eu consigo... Tem um monte de coisa, porque o meu corpo, ele começa... A minha corrente sanguínea começa por conta de homeostase. Então, o meu cérebro começa a estar mais ativado. Então, é assim... eu mudo da água para o vinho. Eu realmente tô ali alerta. E tem uma sensação de vitória. Do tipo assim, isso foi foda, eu entrei nesse negócio aqui, difícil, e eu saí, eu tô me enxugando. Tipo assim, foi difícil, mas eu consegui, eu fiz. Eu começo o meu dia falando pra mim, inconscientemente, que é difícil, mas eu consigo. E quando eu faço isso todo dia, tem vários benefícios físicos também pra isso. Mas eu acho que o mais importante pra mim é isso. Mas você treina também, né? Então, o simples fato de você treinar, o corpo ele acaba já pedindo algo, né? Ele já pede algo parecido com isso, não? Não é porque eu tomo banho e vou pro treino. Então, se eu tomo... Teve dias essa semana que eu fiz uma musculação de manhã e fui pro cross à noite. Na quinta-feira foi assim. E eu tava disposto, eu queria gastar energia naquele dia e tudo mais. Então, assim, tem dia que pede. E é um hábito. Então, assim, eu já instalei. Pra mim, hoje... então quer dizer que é fácil? Não. Principalmente no inverno vai ser mais difícil. Por isso que quando a gente fez o desafio, a pergunta é, qual é a estratégia? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque não é assim... E uma galera fez? Quando eu fiz o desafio, eu ainda disse pro pessoal, falei, faz alguma coisa todo dia que você tem medo de fazer, se você não quiser tomar banho gelado, porque eu deixei a cargo das pessoas. Porque eu queria que elas enfrentassem aquele medo, peguei o princípio por detrás daquilo, para ela poder aplicar numa outra esfera da vida dela, e que ela falasse como ela se sentiu com aquilo. E tinha gente que falou, não, eu não vou fazer. Eu falei, tudo bem, é só você substituir. E aí, quando eu falei que podia substituir, o que foi que os TDAHs fizeram? Agora eu vou querer fazer o banho gelado. Porque eu falei, você não precisa. Quando eu falei, precisa? Não. Eu falei, não, no desafio aqui você não precisa. Você pode substituir por outra coisa. Eu falei, então agora eu quero testar pra ver se eu vou fazer. Por quê? O que eu falei? Como é que você vai fazer? Como tudo. Ele escolhe a parte mais fácil. É mais ou menos isso. Porque eu falei assim, tem várias temperaturas no teu chuveiro. Em geral.
Em geral, você tem uma temperatura que você pode... Você não precisa começar com banho gelado, totalmente gelado. Agora, vai diminuindo ao longo dos dias a temperatura para você ir sentindo. Diminui um pouco no primeiro dia e escreve como você se sentiu. Teve diferença? Não teve. Porque aí eu tenho que pensar sobre como eu senti sobre aquilo, porque eu tenho que escrever. Então eu trago clareza para a importância que aquilo teve para mim e para os benefícios ou não que aquilo teve para mim. Às vezes pode ser que eu não tenha sentido nada. Faz sentido. Mas vai lá e escreve e faça essa reflexão sobre isso. Isso é o mais importante. Eu ser um cientista deu mesmo. Eu consegui enxergar o que de fato está me trazendo benefício para eu usar e aquilo que não. Aí, o que aconteceu? Um monte de gente, aquele pessoal que estava resistente, começou a fazer. O que eu não canso de escutar é: Bruno, eu não achava que eu nunca ia conseguir tomar banho gelado. Eu achava que isso seria impossível. Eu achava que seria... E hoje eu não consigo viver sem. Você vê um TDAH falando isso. Meu, é maravilhoso. A pessoa chega assim, o pessoal da equipe, porque a minha equipe tem muito TDAH. O pessoal da equipe fala assim, tem uma, que é de Minas Gerais, a Lua. Ela fala assim: nunca que eu vou tomar banho gelado. Eu preciso, é o meu momento de lá, de descanso. Que aí você distrai, né? É o meme do macaquinho, meu momento. É o meu momento, exatamente. Aí o banho que era pra durar 5 minutos, dura 20, né? Porque meia hora, 1 hora, mas quando tem música. Toma o gelado pra você ver quanto que dura o teu banho. Você lava rapidão. O quê? Por quê? Eu preciso focar no que eu preciso fazer pra acabar. Porque, assim, eu vou me habituar mais, mas isso não quer dizer que seja maravilhoso. Certo, que é maravilhoso, não é nunca. Mas você tá entendendo? E aí, a pessoa começou a fazer, no final falando assim: nossa, eu não consigo viver sem mais, nossa, é muito bom, nossa, é maravilhoso, eu consigo. Porque a pessoa começou a notar. Olha, eu percebi que hoje eu fiquei mais focado, eu consegui me concentrar mais, eu senti que meu dia foi mais produtivo. Tanto é que as pessoas que foram fazendo essa diminuição gradual, rápido elas já passaram por mais frio. Você vê pelos depoimentos da pessoa ao longo do dia do desafio que rápido elas já passavam. O primeiro dia, que foi a menor diminuição de temperatura, foi mais difícil. O último dia, que foi a diminuição mais drástica de temperatura, foi mais fácil. Talvez o assunto mais importante desse podcast, eu queria te perguntar o porquê que quem tem TDAH, que é quase que uma regra, né? Uma característica basal do TDAH é a baixa autoestima. De onde vem? Por que tem isso, cara? Ó, desde pequeno, o que é autoestima? É como eu me enxergo, certo? Agora, como eu me enxergo muitas vezes, para eu dar características para isso, porque quando eu falo baixa ou alta, eu tô classificando, não tô? Sim, você tá metrificando, sim. Tô metrificando de alguma forma. Então, se eu tô metrificando, eu tô usando uma referência, eu tô comparando. Sim. Ou seja, a autoestima, ela tá relacionada a como eu me enxergo em comparação com todas as outras pessoas com as quais eu encontro ou com as quais eu me deparo de alguma forma no mundo da minha história de vida, certo? Sim. E aí, desde pequeno, isso é inconsciente, eu começo a perceber que as pessoas têm um comportamento, às vezes com coisas simples, que pra mim é muito difícil. E aí, inconscientemente, eu começo a me perguntar: e o que tem de errado comigo? Por que tirar o lixo é algo tão difícil pra mim, que às vezes junta 5 sacos de lixo na cozinha? E isso é uma coisa tão ordinária, tão comum para as outras pessoas fazerem. Por que esse negócio tão ridículo e patético eu tenho dificuldade para fazer? Por que eu procrastino toda hora para fazer esse negócio? Você tá entendendo? E aí, mas isso é a vida inteira, é com relação a tudo. Então eu começo a me comparar com os outros e eu começo a sentir que falta, ou que eu sou muito diferente dos outros, ou da grande maioria das pessoas, com relação a vários aspectos. E eu não consigo explicar. Eu só sei que eu sou, de alguma forma, pior. Sim. Então, exatamente isso. Eu cultivo uma baixa autoestima constantemente desde que eu sou pequeno, sem saber.
É um cultivo que você faz o tempo todo. Porque você está se comparando o tempo todo. Então, É uma forma inconsciente que você tem de ser aceito, vamos assim dizer, por você mesmo, ou não? A baixa autoestima? Porque assim, por exemplo, se eu estou o tempo todo me comparando, né? Caramba, eu tô me comparando. Então, tipo assim, quando você aceita, lembra da aceitação? Sim. Então, assim, como eu sou meio diferente, então eu vou aceitar que as pessoas são melhores que eu, que as pessoas têm mais sucesso que eu, as pessoas são mais bonitas que eu, que as pessoas têm mais dinheiro que eu, que as pessoas são mais organizadas que eu. Aí é que tá. Quando eu tô falando que elas são melhores ou que elas são piores, eu estou classificando, julgando e comparando. A aceitação, ela precisa olhar por um viés de eu sou diferente das outras pessoas. Não é porque eu sou diferente das outras pessoas que elas são melhores do que eu ou que eu sou melhor do que elas. Eu sou simplesmente diferente. Ou seja, aquela pessoa tem um determinado resultado. Ela consegue atingir um objetivo, seja na área acadêmica, profissional, pessoal. Aquela pessoa vai, trabalha, tem aquele objetivo e alcança aquele objetivo. Eu sou diferente daquela pessoa. Isso quer dizer que eu não vou conseguir atingir o objetivo? Nananina, não. Você vai conseguir atingir aquele objetivo tão bem ou melhor que ela. A questão é, em geral, quase sempre, como você vai atingir esse objetivo vai ser de uma forma diferente da forma que ela atingiu esse objetivo, porque você tem um funcionamento diferente. Então, se você não utiliza uma estratégia diferente, você vai ficar tentando uma estratégia que funciona para ela, por conta de um cérebro típico que ela tem, em um cérebro que é hiperativo. E você vai ficar dando murro em ponta de faca a tua vida inteira. E não vai sair do lugar, porque não vai funcionar. Porque você tem que usar uma ferramenta que ela seja adaptável, ou ela seja confortável para o funcionamento do teu cérebro. Entendi. E não para um cérebro típico. Então, a aceitação, ela parte do princípio de que eu posso conquistar os mesmos resultados que você. Porém, não da mesma forma, porque eu sou diferente. Eu não sou melhor. A minha estratégia, a minha técnica não vai ser melhor. Ela vai ser pior. Ela vai ser aquela que mais funciona para como eu funciono. Vai ser adaptada a você mesmo. Ela vai ser adaptada ao meu funcionamento. Ponto. Porque as pessoas são diferentes. Então, as pessoas são diferentes em vários aspectos, inclusive do ponto de vista da neurodiversidade. O que é a neurodiversidade? São funcionamentos diferentes do cérebro. Não é que tem melhor ou que tem pior, porque quando eu estou fazendo isso, eu estou julgando. São funcionamentos diferentes. Então, tem comportamentos diferentes. Agora, se eu quero resultados iguais, são perfeitamente possíveis. Eu só vou ter que utilizar estratégias diferentes. Então, assim, a aceitação, não é que eu vou aceitar que eu sou ruim. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas falam assim, e aí quando eu cheguei na internet, a expressão que você usou, a romantização do TDAH. Ah, não pode romantizar o TDAH. Eu falo assim, eu não entendo o que é romantizar o TDAH. Eu não entendo isso. Porque se eu estou falando para alguém, não romantize o TDAH, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, o TDAH é uma merda. O TDAH te traz problema. Então, olha, não romantiza. Porque esse negócio aí, ele não é bonito assim como você está pintando. Se eu estou te falando isso, o que eu estou te dizendo por detrás? Qual é o significado que eu estou te trazendo com isso? É que ele é ruim? Sim. Se ele é ruim, eu não posso fingir que ele é bom, porque no fundo, é isso que a expressão de romantizar significa. Uhum. Agora, você é TDAH, eu sou TDAH. Eu vou morrer TDAH. Você vai morrer TDAH. Você vai viver a tua vida inteira assim. Se você vai viver a tua vida inteira achando que você tem um negócio que é uma merda, você tá fadado a não gostar de você a tua vida inteira. É inconsciente isso. Eu não tô me aceitando. Eu estou julgando uma coisa que eu sou e estou me colocando abaixo, estou falando que aquilo é ruim. Eu tenho um funcionamento diferente. É isso. Aí deixa assim, você não pode falar que o TDAH é um superpoder. Por que não? Por que não? A pessoa dá o significado que ela quiser
pra ela viver melhor. Bruno, você acha que é um superpoder? Já que você não vai conseguir se livrar, se curar, né? Não, né? Você tem que aprender a conviver com isso de modo que isso... Porque assim, uma pessoa que fala assim, viver com TDAH é uma merda, viver com TDAH é muito ruim. Vou te falar. Faltou clareza. Eu entendo... Não, eu entendo de onde essa pessoa vem. Perfeitamente, eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo essa frustração. Eu entendo perfeitamente essa angústia. Eu entendo perfeitamente isso. Agora, se eu mergulho nisso, eu tô lascado, porque eu não vou gostar de mim nunca. Então, assim, Caetano Veloso tem uma frase numa música que eu gosto muito. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Uhum. Você, além de TDAH, tem outras características. Eu, além de TDAH, eu tenho outras características. E eu tenho que aprender a gostar de quem eu sou. Com os desafios que isso me apresenta e com as vantagens que isso me apresenta. Se eu não fosse TDAH, eu não seria tão criativo quanto eu sou. Muito provavelmente. Mas se eu não fosse TDAH, eu também não teria passado pelos problemas que eu passei na minha vida. Sim. Mas tudo isso forma quem eu sou. Então, assim, eu não tenho escolha. Eu sou assim. Então, eu escolho gostar de mim do jeito que eu sou. Isso, pra mim, é aceitação. Então, a pessoa, quando ela fala o TDAH é um superpoder, ela tá dando um significado positivo para aquilo. É o significado que ela tá dando para aquilo. Certo? Eu acho melhor do que ela chegar e falar assim, viver com TDAH é uma merda. Assim, ela é TDAH, ela vive com TDAH, ela acha que é uma merda. Como é que ela acha que é a vida dela? Uma merda. Como é que ela se enxerga? Como é que é a autoestima dela? E o que ajuda ela a falar que é uma merda? Nada também, né? Nada. Assim, você vai ter desafios para viver com TDAH por conta dos desafios que eles trazem uma sociedade neurotípica. Uma vez eu vi um documentário na National Geographic. E engraçado que eu vi esse documentário e, tipo, uma semana, um mês depois, eu tava assistindo uma live do Gary Vee, sabe quem é? Sim, Gary Vee, eu adoro ele. E ele tava comentando sobre esse documentário da National Geographic, era sobre uma vespa que bota ovos dentro das aranhas. Você já viu isso aí? Não. Existe uma espécie de vespa na África, não sei lá de onde lá, que é o seguinte, ela vai acasalar com o macho e ela precisa encontrar uma aranha. Se ela não encontrar uma aranha, os filhotes dela vão morrer. Ela precisa... O ninho dela é o corpo de uma aranha. Onde ela precisa matar aquela aranha, ela vai sair na porrada com a aranha, correndo o risco dela morrer. Entendi. E ela vai matar aquela aranha, ela vai... Na verdade, ela não vai matar aquela aranha, ela vai paralisar aquela aranha para sempre. Porque o calor da aranha lá... Você entendeu? Eventualmente. Aí, quando os filhotes da vespa eclodirem dos ovos, eles vão comer a aranha tá morta. Aí, beleza. E eu assim, caramba, que negócio doido, velho. Que negócio doido. Passou 2 semanas assistindo uma live do Gary Vee. Eu assisti um documentário, um episódio do documentário, não sei o que lá, na National Geographic, que tinha isso daí. E ele contou exatamente isso que eu tô contando pra você. Aí ele vira e fala assim, para e pensa. E claramente ele tem TDAH, né? Ele é muito hiperativo. Nossa, demais. Aquele cara, nossa, ele tem muita característica. Você vê os pensamentos dele assim, ó. Aí ele vira e fala assim, e eu, assistindo aquele negócio, eu comecei a me perguntar, que até uma frase que ele fala, tudo aquilo que eu passo na vida, o que eu tirei de lição, que é o básico dos coach e dos Pablo Marçal da vida. Enfim, ele fala assim, tá, o que eu consigo aplicar isso aqui na minha vida? Ele vira e fala assim, bom, para eu lidar com a minha mente, eu tenho que lidar com problemas. E o cara, no documentário, ele fala assim, é claro que essa vespa queria ter encontrado qualquer tipo de aranha. Mas, por acaso, ela encontrou uma tarântula. Meu irmão, aparece uma aranha dessa era, assim, ó. E ela falou, vai você mesmo, então.
Não achei outra menor. Vai você mesmo, então. E elas caem na porrada. E toda aquela música de suspense, de luta da aranha. Meu, se eu achar esse... Eu vou procurar. Meu, isso daí deu um conteúdo de TDAH fudido. Por quê? Eu entendi. Ele não falou de ADHD, né? Ele não falou de TDAH em si, mas ele falou da mente dele. Ele falou assim, é claro que eu queria encontrar aranhas menores. É claro que eu queria. Só que eu tenho uma urgência que eu não preciso nem explicar pras pessoas. Eu não preciso nem explicar pras pessoas o porquê que eu tenho que sair na porrada com essa aranha grandona. Mas se é você que eu vou sair, então demorou. Né? Arregaça as mangas e cai pra porrada, porque é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Em outras palavras, ele tava falando assim, eu sei que eu vou ter que lutar. Sim. Entendeu? Gostaria que fosse uma aranha menor? Gostaria. Mas e se a minha cabeça... E se eu falar pra vocês que estão me assistindo nessa live que a minha cabeça é a maior aranha de todas? É isso mesmo. Entendeu? E eu achei isso muito foda. E assim, esse lance, né, do tipo assim, não adianta, eu vou ter que encarar. Porque é assim. Senão, sei lá, eu vou morrer, os meus filhotes vão morrer. Então, assim, eu não tenho escolha. Então, se vai ser assim, então eu preciso procurar tirar o máximo de proveito disso. Porque existe um funcionamento diferente, de novo. Toda vez que eu tô falando em melhor ou pior, eu estou, de certa forma, julgando, de alguma forma, eu estou utilizando algum outro parâmetro de comparação. Então, assim, o significado que eu dou, ele pode me ajudar. E isso, na verdade, foi uma das coisas que mais me interessou na neurolinguística. Como eu dou aula de línguas, dou aula de inglês há muitos anos, o desafio dentro da sala de aula sempre foi conseguir fazer com que o aluno entendesse o significado e utilizasse isso na comunicação. Quer dizer, o lance todo da questão de você estar ensinando uma outra língua para uma outra pessoa, ela entender o significado daquilo. Não é a tradução, que a tradução vai para o significado em outro lugar. Você tem que ajudar aquela pessoa com o significado daquela palavra. E aí você tem que dar exemplo, e você tem que mostrar coisas visualmente, você tem que ajudar a criar o significado, que também vai mudando ao longo dos anos, dos séculos, o significado vai mudando porque o mundo vai mudando, então as palavras também vão mudando às vezes de significado. E o que eu achava mais incrível é que o significado que a gente dá para as coisas, ele vai determinar como a gente vai se sentir. Se você passou por uma experiência, às vezes você vai no parque de diversão, montanha-russa, vocês dois no parque de diversão, montanha-russa, tá subindo. Na hora que desce, faz os loops e volta, ela tá de boa, tranquila, feliz, sorridente, o cabelo tá assanhado, mas ela tá feliz, ela não tá nem aí. Você que nem cabelo tem, tá com vontade de ir no banheiro, vomitar, porque aquilo fez você passar muito mal. Vocês passaram exatamente pela mesma experiência. No entanto, o significado que ela tá dando para aquele evento e o significado que você tá dando para aquele evento são completamente diferentes. Isso vai fazer com que você tenha mais medo ou menos medo de uma próxima montanha-russa. Isso vai fazer com que você goste mais ou menos de parque de diversões. Isso vai determinar a maioria das tuas decisões. Sim. E são as tuas decisões que levam você aos teus resultados na vida. Concorda? Com certeza. É a decisão que você está tomando. A decisão que você está tomando vem do quê? Vem das experiências que você teve e do que você sentiu com essas experiências. Não vem do fato. Um fato, e aí isso é uma coisa importante da neurolinguística, o fato, ele não é o significado. O significado, ele é uma mistura de estímulos, que o fato é estímulo, é informação binária, é computador, é visual, auditivo e sinestésico. Isso daí é que é o que entra no teu sistema. Se você for comparar você a um computador, a entrada do sistema porque é só isso que o sistema nervoso consegue ler. O que você vê, o que você escuta e o que você ouve, sente na boa cocheira. Só isso. O significado que você está dando, o que é? É um conjunto emocional e interpretativo desses sinais que você está recebendo com toda a experiência de vida que você já teve. Então, o emocional, porque o nosso emocional está ali no cérebro primitivo, sistema límbico, é o mais nuclear. São as emoções. A gente fala que o homem é um animal racional,
Mas como? É um animal puramente emocional. Só você vê política hoje em dia. É puramente emocional, não tem nada de racional. Então, assim, as emoções, elas têm um papel essencial. Porque o que é um significado? É um padrão emocional dentro de um contexto. É o peso. É isso que é um significado. Então, isso sempre me encantou na neurolinguística. Porque isso define o quê? Meu comportamento. As minhas decisões, o que eu tô falando? O que é decisão? É comportamento. O que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. O que eu tô procrastinando, o que eu não tô procrastinando. Isso tudo é resultado do significado. E eu sempre falo, se eu consigo administrar o significado na hora que ele está sendo formado, para ele não me lascar lá na frente, certo? É melhor do que eu ter que lidar com ele depois que eu formei, que ele entrou com outras coisas, que eu vivi outras coisas. Aí para eu consertar vai dar mais trabalho. Com certeza. Então na hora em que eu estou formando esse significado, esse momento ele é importante. É por isso que eu fui estudar a neurolinguística. Porque eu queria entender como é que a gente fazia esse processamento e sabe por quê? O maior problema das pessoas não falarem inglês não é racional, é puramente emocional. Porque o inglês é uma língua patética de simples. É simples. Ela é ridícula de simples. É a língua... Por que o mundo inteiro fala inglês? Porque é fácil de aprender. É por isso. Por que o mundo inteiro não fala mandarim? Todo só fala mandarim na China. Porque é complicado de você... Eu tô falando geograficamente de espaço, não tô falando de número de pessoas, né? Porque número de pessoas o mandarim até vence. Mas o que eu tô querendo dizer é fácil de uma pessoa que é do Brasil aprender inglês, a pessoa do Portugal aprender inglês, pessoa sei lá, pessoa que fala espanhol, pessoa que fala francês, aprender inglês é mais fácil. Por quê? Porque inglês é mais fácil. Agora, por que a grande maioria das pessoas que não conseguem falar inglês tem bloqueios em falar inglês? É emocional. Não é racional. Acho que não consegue? Elas têm vergonha. O que acontece? Ela tem vergonha de se colocar vulnerável, de se expor. Porque na hora em que ela pode errar uma pronúncia, isso pode colocar ela num lugar de vulnerabilidade. Então ela evita a todo custo. Isso é inconsciente. São as decisões que eu tomo. E se eu tomo a decisão de não praticar, de não me colocar num lugar de vulnerabilidade, eu não vou formar um caminho neurológico que vai impossibilitar falar. Impossível. Impossível, o centro da fala está em outro espaço. Por que é muito fácil se a pessoa fala assim, eu leio bem, eu escuto, eu até entendo, mas na hora de falar eu travo. Ué, eureka, né? Isso é pólvora. Mas isso vai acontecer com todo mundo. Vai ser muito mais difícil de uma pessoa falar uma língua. Ler é muito fácil. Você tem o quê? Ali eu estou reconhecendo, é a minha velocidade, é a minha... Aí quando eu estou tendo que entender já é um pouco mais complicado. Agora, na hora de falar, a fala é um processo criativo. Eu preciso vir da ideia, da combinação de palavras, articulação de som, meu sistema nervoso. É uma árvore de Natal piscando na hora que eu tô falando. Na hora que eu tô lendo é completamente diferente. Então, assim, eu preciso de caminhos neurológicos para eu exercer essa habilidade. Mas se o meu emocional... Então, 99% das nossas decisões são inconscientes. 99,999%. É inconsciente. Você não vai se colocar... vulnerável, aí você vai evitar. A pessoa faz 10 anos de cursinho lá, ABCAD, e eu falo assim, faz 10 anos eu estudei inglês, mas não falo. Não adianta ela ir pra aula, ela fazer, isso é importante, ela fazer exercício. O que vai ajudar ela a falar inglês? O contato com a língua, né? Ela falar, porque como é que ela vai criar um caminho para ela exercer uma tarefa que ela não faz? Impossível. Por que as pessoas fazem intercâmbio? E conseguem uma proficiência muitas vezes maior do que uma pessoa que está estudando muitos anos. Sabe por quê? Porque ela é obrigada a falar. Exatamente. Ela vai no supermercado, ela não tem escolha. Ela tem que dar um jeito de falar. Ela é forçada a falar. Ela se coloca numa situação de completo desconforto. Porque ela não tem. Ela vai fazer o quê ali? Ela vai perguntar pro professor? Ela vai pegar o dicionário? Eu imagino agora como é que deve estar o mercado de intercâmbio, porque na minha época, né, lá em 1914, não tinha celular, não tinha, né? Em 2001, não tinha lá, imagina aqui, né? E anos depois eu fui vender intercâmbio.
né? Quando eu voltei e tal, depois que eu me formei na famigerada faculdade maravilhosa de turismo, eu recomendo, viu? Se você tiver com grana sobrando, faz faculdade. Enfim. Faculdade de turismo, patrocinem. Patrocine o barulho mental. Pode patrocinar. Eu vou gastar tudo em farrapinga e foguete. Tudo em viagem. Aí, o que acontece? Quando eu vendia intercâmbio, eu falava assim, eu quero ir pra Nova York. Nova York você não aprende inglês, não. Você tem que ir pro interior do Wyoming. Por quê? Porque tem muito... Não tem nem americano em Nova York. Vamos começar por aí já. E eu mandava a galera pra uns lugares que você nem acreditava, entendeu? E eu imagino hoje com toda a facilidade de celular, não sei o que lá. Aí você vai viajar, 80% da tua preocupação é mostrando pros brasileiros que estão aqui, que não estão nem aí pra você, onde você tá, pra mostrar que você é o fodão. Não tem essa parada também, não? Aí assim, o contato com a língua mesmo, não entendeu? Então peraí, Google Tradutor, eu nem imagino o quão... o quanto que a tecnologia atrapalhou real mesmo o aprendizado do idioma, além do que essa geração que tá chegando agora, não é metendo pau na geração, mas também, eles também nem estão muito afim de aprender inglês, francês, alemão, sabe? Não é mais... Entendeu? É porque assim, aprender é um termo mais geral. Porque hoje em dia as pessoas conseguem ler inglês muito mais do que antes. Porque o inglês está em todo lugar. Sim, exatamente. Né? O nome das redes sociais é tudo em inglês. É tudo em inglês. Então a pessoa, ela, sem saber, ela tá aprendendo inglês o tempo todo. Se você for pensar. Sim, mas não é algo tão mais funcional quanto era antigamente, você concorda? Na nossa época, você arrumava um emprego melhor se você falasse inglês. Não que hoje você não arrume, falar entendeu? Inglês, aí que tá. Porque aí é que eu digo, quando a gente fala aprender tem várias formas de você aprender. Então, assim, é diferente a habilidade que você vai exercer. Porque hoje as pessoas conseguem ler muito mais inglês, mas todo mundo consegue ler inglês, então não é um diferencial. Então, agora entender já é um pouco mais difícil. Então não é todo mundo que vai escutar e entender. Agora falar é mais difícil. Mas não é que é mais difícil, é mais complexo. Então o que eu preciso fazer? Praticar. Eu preciso falar muito errado para eu começar a enxergar onde estão os gaps primeiro, para eu conseguir consertar, para poder falar do jeito que eu quero falar. Mas se eu não consigo nem me colocar num lugar de vulnerabilidade para que eu possa me expor, para começar a enxergar esses gaps, eu não vou sair de onde eu tô nunca. E aí o que eu faço? Eu me engano, eu vou lá, faço exercício, eu vou lá, faço isso. Quando na verdade aquilo ali tudo eu já sei. Eu preciso praticar. Mas isso é inconsciente. E toda hora que tem uma oportunidade de eu me colocar vulnerável para aquilo, para eu praticar, eu fujo. Eu não tô ali. Então eu não vou praticar. Se eu não vou praticar, eu não tenho caminho neurológico. Se você quer aprender um esporte, o que você tem que fazer? Repetição. Você vai repetir. Você tem que ir lá, você tem que fazer. Você vai fazer a luta, vai pegar um adversário, depois vai pegar outro, você vai pegar um estilo de outro, para você aprender como é que você consegue lidar com aquelas situações utilizando as técnicas que você aprendeu. Não tem outro jeito de você ficar bom naquilo, a não ser lutando muito. Qual é a pessoa que luta bem jiu-jitsu e lutou 2 vezes na vida? Não existe. Qual é a pessoa que faz bem qualquer coisa? Não existe. Você precisa praticar. É caminho neurológico. Como é que a gente aprende isso? Como é que uma criança aprende a andar? A não ser que você seja o Pablo Marçal, que aprendeu a nadar em um dia e no outro dia ele foi e disputou o campeonato de natação. Sabia dessa? Eu tô achando que você quer fazer o curso do Pablo Marçal. Isso aí tá me parecendo que você tá no armário. Você é o Coutinho no armário. Eu tô achando. Tô brincando. Você viu essa? Tô brincando. Que ele não sabia nadar. Ele aprendeu um dia. E no outro dia ele disputou o campeonato de natação. Foi. Ele deu aula? Sei lá. Foi, mas assim... Depois que o cara Assim... Depois que o cara tentou fazer a cadeirante levantar, não fala mais nada, né? Mas nas igrejas também tem a galera fazendo isso aí direto, hein? E tem um povo que levanta. Agora, não, mas eles estavam mesmo na cadeira, não sei. Então é isso aí. Mas tá vendo? Eu não posso falar muito que eu já começo a falar besteira. O povo anda assim, levanta assim, tá tudo certo, não tem problema não. Não vão ficar com raiva de mim não, que eu quero aparecer em todos os canais de televisão. Por favor, hein? Todos, até aqueles da igreja. Povo, vocês gostaram do episódio? Se você gostou do episódio, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Você não... Mas se não gostou, escreve também por que não gostou, dá engajamento também. Faz o que você quiser, mas escreve aí embaixo. Não gostei, achei você muito feio. Você tá errado, mas você pode falar, não tem problema nenhum.
Eu respeito seu mau gosto, a sua ignorância. É, não é problema. Antes da gente encerrar, fala do seu produto. Mentoria indistraíveis, eu não gosto de nome mentoria, por isso a gente prefere chamar indistraíveis às vezes. É o principal produto que a gente tem. É uma comunidade onde a gente aprende técnicas, tem sessão nova toda semana. Quando eu digo toda semana, é toda semana. Toda semana. Que dia que Natal, é, mais ou menos? Toda semana. Tá, mas... Acontece quarta-feira. Em geral é na quarta-feira às 8 da noite. Tá. Mas aí às vezes a gente muda, dependendo da semana e tal. Por exemplo, vai cair no dia de Natal, a gente não vai fazer. Tá. Aí eu faço um pouco antes, um pouco depois e tal. Mas toda semana. Então, a gente lá tem técnica, ferramenta que a gente aplica em desafios na vida da gente. Uhum. E vai compartilhando os resultados. E essas técnicas e ferramentas envolvem organização, envolvem foco, concentração. Tem um outro produto que eu fiz, porque o que na verdade a gente faz nos indistraíveis também? A gente aplica técnicas dentro do que eu chamei de sistema de gerenciamento de vida indistraível. O que é o sistema de gerenciamento de vida indistraível? Parece nome de foguete. O que é? É como eu concebo o meu projeto de vida até as listas de tarefas, até a execução. É como eu alinho o meu objetivo com o meu processo de execução. E tem uma metodologia toda para fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu criei 2 imersões. Uma imersão chama Imersão Projeto de Vida. Eu fico o domingo inteiro com o pessoal explicando as ferramentas, de como é que cria um mapa mental, de que forma a gente faz, para pessoa, os objetivos, como é que você vai pensar nos teus objetivos, em todas as áreas da tua vida, construir isso para sair no final do domingo, não só ter aprendido as ferramentas para aquilo, mas com um projeto de vida pronto. Tá. E o TDAH, ele gosta de começar a coisa e terminar logo, ao invés de ter que ficar... Então, por isso que eu criei esse produto dessa forma. É um domingo inteiro, de manhã até 6:30 da tarde. Online. Online, tá? E depois a gravação fica disponível para as pessoas, mas foi um produto que eu criei para participar ao vivo, interagir. Tá. Porque aí é mais fácil do que eu ter que utilizar o tempo. Você pode assistir no teu tempo e tal, nunca assiste. Então, é um produto ao vivo. Não assiste mesmo, né? Não assiste mesmo. Ao vivo você vai mexer, esse domingo aqui, e domingo é um dia mais fácil. Nesse domingo aqui, pronto, eu vou aprender tudo sobre projeto de vida. E tem uma outra imersão que eu creio que chama Execução Máxima. Também no mesmo estilo, é um dia inteiro, só que aí eu não olho para a criação do projeto de vida. Eu olho para o processo de execução. Então, eu explico todas as listas de tarefas, porque nesse sistema eu criei. Tem uma lista de tarefas. Você não vai usar todas todo dia. Uhum. Dependendo da situação, você vai usar uma ou outra. Então, eu explico como é que elas funcionam, como é que você vai fazer um planejamento semanal, que não é com tarefa, você faz com objetivo. Eu explico qual é a diferença entre objetivo, entre tarefa e mini-tarefa, entre projeto, entre área. As variáveis eu coloco o que é um compromisso, o que é um hábito, o que é uma tarefa. São coisas diferentes. E a gente usa formas diferentes para poder lidar com essas coisas. Que fica mais fácil do que eu fazer a lista de tarefas Capitão Planeta. Então, Capitão Planeta. Então, assim, a gente passa o dia inteiro fazendo isso. São imersões. A gente tem, eu acho que a de Projeto de Vida vai acontecer vai acontecer em maio, se não me engano, 19 de maio. E Execução Máxima acontece nesse mês ainda, 21 de abril. Vai acontecer dia 21 de abril, dia de Tiradentes, que é no domingo. Feriado no domingo, merda. Mas vai ser nesse dia. Então, às vezes, antes, essas imersões elas só eram vendidas dentro dos indistraíveis. A gente não dispunha para ninguém. Aí, a partir da última, eu resolvi abrir e mudei algumas coisas na imersão para atender a todo mundo. Porque, às vezes, a pessoa não entende direito como é que os indistraíveis funcionam, mas ela quer, às vezes, só aquilo para ela naquele momento. Então, é um produto que tem um ticket mais barato. Eu acho que a Projeto de Vida tá 197, eu acho. Ela pode parcelar também. Uhum. Então, às vezes, é uma maneira dela entender mais ou menos como é que a gente funciona, conseguir resolver um monte de coisa num dia só, que é a coisa que o TDAH adora, né? E conhecer um pouco mais do ecossistema nosso também. Então, quem quiser também pode comprar as imersões que vão estar aí acontecendo nos próximos dias, nesses dias aí. E tem a gravação das outras ou não? Tem. Tem? Tem. Já rolaram quantas? Na Black Friday, ano passado, a gente vendeu um produto que era a gravação das 3, que na verdade tem mais uma que chama Dinheiro e TDAH, que não é comigo, é com o meu mentor financeiro, que é o Eric Loureiro.
que me Ele viria com um monte de coisa. Viria? Eric Loureiro. Eric Loureiro. Topa vir aqui? Tô precisando. Meu, esse papo, nossa, que ele vai... Como é que ele analisa o comportamento financeiro? Emocionalmente. É tudo ali. O convite tá feito, saindo daqui você já me passa o contato dele. Exatamente. Fácil. A gente tem uma imersão, porque ele é TDAH também, que a gente tem uma imersão com ele um dia inteiro também, porque essa é uma dor muito presente, quem é TDAH. Uhum. E aí, a gente inclusive tem um combo, a pessoa compra um combo das 3 imersões e ela paga mais barato também. Agora eu não lembro exatamente quanto é que é. Mas lá no perfil a pessoa sabe tudo. Tá tudo aqui embaixo do vídeo, todas as redes sociais, todos os links de compra, tudo que você imaginar tá aqui embaixo. Ótimo, excelente, obrigado. Então, Certo? Jabá, obrigado aí. Povo, espero que você tenha gostado desse episódio. Lembrando que esse é o segundo episódio que ele gravou. Ele veio aqui outro dia com a mesma roupa e eu também... É aquela história, o golpe tá aí. Tá? Porque é o seguinte, eu falei pra ele, quando o paciente, olha o TDAH onde é que já tá, paciente, quando o convidado vem aqui, eu pego o convidado e espremo assim, o teu suco dele e eu gravo sempre 2 episódios, por isso que tem várias pessoas com a mesma roupa. Foi divertido, a gente conversou bastante. Toca aqui, obrigado, muito obrigado, valeu mesmo, povo, é isso, tchau. Obrigado, tchau.